Pode ir. Foi? E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte, eu estou fazendo uma série de entrevistas e bate-papos aqui com os candidatos a prefeitos, pré-candidatos, eu ainda não posso falar. Até domingo é pré-candidato. Até domingo é pré-candidato. Com os pré-candidatos a prefeitos de São Paulo, eu já fiz com Levi Fidelix, com André Matarazzo, e hoje é o dia de Felipe Sabará. Tudo bom, Felipe? Aperta minha mão que nem homem, Felipe. Tá ligado? Tudo bom com você, irmão? Tudo ótimo, bom rever você aqui. É isso aí. Aliás, vir aqui dá sorte. Vou contar por quê. A última vez que eu vim aqui foi outubro do ano passado, né? E saindo daqui, eu tinha um almoço, que acabou sendo almoço com quem hoje é minha namorada. Olha aí! Então, olha só, pé quente. Mas você também meteu o louco também. Falou que veio aqui. Não é o primeiro. Cheguei atrasado 1 hora no almoço, porque não conseguia pegar Uber aqui nem táxi aqui na avenida. Que tinha dado trânsito. Isso, naquele dia tava osso. E aí eu atrasei 1 hora pro almoço. Felizmente ela esperou. Daí a gente almoçou, daí fomos almoçar de novo, e agora é minha namorada. Então você dá sorte. Paulo Matias foi assim também. Ah, é? Veio aqui, os caras da Jovem Pan me ligou, falou, esse carinha que veio aí. Falei, não, gente boa, contrata ele aí, pronto, contrataram. É pé quente. Não, brincadeira. Ô, Paulo, eu sou... Ele fez de um jeito tão... O pessoal bota uma fé, tá ligado? Bom, seguinte, Sabará, você já tá tudo certo já como pré-candidato pelo Partido Novo, entendeu? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, que é a pergunta no qual, é bom deixar isso claro, eu quero fazer pra todos os candidatos a prefeito, inclusive os que se declaram, nossa, eu sou esquerda mesmo, tal, ou eu sou centro, eu sou liberal, eu sou direita. A pergunta é simples. Felipe Sabará, você está com o Bolsonaro? Olha, a gente tem que separar Bolsonaro em diferentes áreas, né? Uhum. Na área liberal, ou seja, naquilo que tem a ver com a economia, Paulo Guedes, a própria Tereza Cristina, na área de infraestrutura, né, com Tarcísio Freitas, eu tô. Agora, tem coisas que eu faria diferente, porque eu acho que para ser presidente você tem... eu acho que o Bolsonaro tem melhorado nisso, que também melhorar, às vezes, o jeito de falar, porque às vezes você cria uma série de problemas desnecessários. Uhum. Então eu faria diferente algumas coisas. Ele é o presidente, ele faz do jeito que ele tem que achar, foi eleito assim, né? Mas eu tenho um alinhamento na pauta liberal econômica. Então certo. Paulo Guedes, por exemplo, para mim, é um cara que está tendo muita dificuldade, ele quer fazer, né? Até porque eu já encontrei com o Paulo Guedes, não é que ouvi falar ou, enfim, li pela imprensa, eu fui encontrar o Paulo Guedes lá em Brasília, tive uma boa conversa com ele, longa conversa. Ele me explicou toda a dificuldade que realmente ele está tendo com o Congresso. Então, não é fácil chegar e mudar uma realidade de 14, 20... Foram 14 anos de PT, mas social-democracia antes. Então, tem que dar os méritos a um cara que saiu do conforto da vida dele, um cara bem sucedido, que foi para Brasília e está fazendo a diferença. O pessoal cobra bastante, tem que cobrar mesmo, mas ele mesmo fala isso. Ele fala, o pessoal tem que me cobrar, mas é muito difícil. E assim... tem que admirar uma pessoa como ele que está fazendo o trabalho que está fazendo, e muita coisa avançou, várias reformas, e agora esperando que privatizem finalmente os Correios, né? Porque acho difícil. Também acho difícil, mas estão tentando. Acho que assim, tentar já é um bom começo. Então, respondendo a sua pergunta, tenho alinhamentos com relação à pauta econômica, mas faria diferente. Assim que como a gente faria diferente de várias outras coisas com outros assuntos. Então, eu faço essa pergunta, por quê? Porque eu quero entender quem vai ser o cara que vai escrever bolso alguma coisa na camiseta e depois vai dizer, não, eu nunca tive com o Bolsonaro. Sim, pois é. Tá ligado? É esse cara que eu quero separar. Já vieram me falar disso. Entendeu? O que eu falei? Vou chamar de Alessandro. Ou de Negão. Pô, o que você quiser. Negão é um título. Você tem que merecer ser chamado de Negão. Então ainda já não... Mereço ou já não? Não, eu mereço ser chamado de Negão. Então tá. Eu vou chamar de Negão. Eu achei que eu tivesse que merecer. Não. Então tá, Negão. É o seguinte. Eu acho um absurdo quem vai lá e usa o nome de alguém e depois, não era assim, me enganei e tal. Tipo Dória e tipo a Joyce, né? Então, eu prefiro o seguinte. Se os eleitores que votam no liberalismo econômico, na direita, entenderem que eu tenho a ver com isso, com as pautas econômicas liberais, com as privatizações, com o enxugamento da máquina, né, com a meritocracia no setor público, né, com os serviços essenciais funcionando, né? Certo. Se essas pessoas entenderem que eu tenho alinhamento com essas pessoas, legal. O que eu não vou fazer, isso não quer dizer que eu sou contra A, B, C, coisas que o Bolsonaro faz. São coisas separadas. O que eu acho errado sou bolsonarista agora, depois não sou mais, entendeu? Então, acho que princípios e valores são maiores
do que ficar buscando apoio ou não. Por isso que até agora eu não fiz isso, entendeu? E tem um monte de gente que fez. Olha aqui, Bolsonaro, me apoia aqui porque eu quero o seu apoio para ser eleito. Não. Se alguém olhar para mim, né? Eu sou pré-candidato ainda, tem que deixar claro, porque senão tem problema, né, pelo TSE. Então, se alguém olhar para mim e falar, pô, o Sabará tem pautas de direito, um cara que tá realmente querendo fazer a economia rodar, enxugar a máquina, a meritocracia, anticorrupção, a favor da Lava Jato, todas essas pautas, e por acaso essa pessoa votou no Bolsonaro e escolheu votar em mim, legal. Agora, ficar colandinho o nome, né, então, o pessoal já veio até com o apelido lá, não, é o Sabanaro, Sabanaro, tá? Isso é fácil de criar. Só que depois a gente viu, tanto pro cara que foi usado, pro outro cara que usou, depois fica muito complicado. Então eu não gosto disso, eu acho que às vezes os outros é muito errado. Às vezes o pessoal acha que eu faço essa pergunta porque eu tô querendo direcionar o voto. Mas essa pergunta eu quero fazer pro Boulos. Entendeu? Mesmo sabendo que ele vai dizer não, eu não estou com o Bolsonaro. Sim. Mas essa pergunta é importante, é muito importante pra você ir de casa, pra você saber. O cara falar assim, não, porque aconteceu muito isso. É porque eu sou Bolsonaro, não sei o que, não sei o que. E quando chegou, mal terminou a campanha. Tipo assim, mal terminou a campanha, já saiu falando mal e tá assim até hoje. E se você pergunta, lembra aquela época, o cara fala, não tem nada a ver. Inventaram no meu nome, entendeu? Eu acho o seguinte, eu defendo princípios e valores, que são os princípios do liberalismo econômico. Eu sou conservador. Dentro do liberalismo você tem o liberal conservador e tem outros tipos de pessoas dentro do liberalismo. Até porque a liberdade, ela é ampla, né? Agora, coisas que eu não sou. Progressista, esquerda, centro-esquerda, centro e centro-direita. Eu sou uma pessoa de direita. E dentro dos princípios e valores do Novo, o que a gente defende? Serviços essenciais funcionando, anticorrupção, privatizações para aquilo que não é essencial. O governo não tem que ficar tendo correios, a gente está vendo a dificuldade que é. Né? E o que mais que a gente defende? Enxugamento da máquina para aquilo que hoje é muito caro, ou seja, a pessoa não tem o serviço essencial lá, não tem saneamento básico, não tem educação funcionando, não tem saúde, mas quer ter AMB, quer ter autódromo de Interlagos, quer ter hoje tem 106 parques na cidade que custam 120 milhões de reais, parques abandonados na periferia. Por que não passar isso para iniciativa privada, né? E sem cobrar, obviamente, porque isso não vai acontecer, e a população poder ter serviços essenciais funcionando, né? E a prefeitura ficar mais leve e focada no cidadão que precisa. Então, essas são as pautas que a gente defende, né? O liberalismo econômico, né? O foco no cidadão e não nos políticos. Então, contra privilégios, contra toda essa mamata que os políticos vêm conquistando. Na verdade é aquela história, né? O carrapato ficou maior que o boi. A gente paga imposto, e aí o carrapato, que seria o Estado, que deveria funcionar, né, para o próprio cidadão, ficou maior, e agora a gente olha e fala, não, mas que corrupto. Como é que resolve isso? Diminui a máquina estatal para focar no cidadão, na liberdade do indivíduo. Né? Aqui em São Paulo a gente tem um dado terrível, né? Só 9% das MEIs, das microempresas individuais do Brasil, estão na cidade de São Paulo. Certo. Por quê? Porque ao invés de sermos a terra da oportunidade que nós já fomos, nós viramos a cidade da burocracia. É imposto, é taxa, é carimbo, é alvará, é licença, tudo que você vai fazer... Baseado nisso que você está falando, como você pretende resolver isso se o Novo vai eleger no máximo 3 vereadores? Tá. E por que eu digo no máximo? Por que você acha? Uma eu aposto na Janaína. Provavelmente ela consegue a reeleição porque ela já vem de um trabalho, sim. Então ela tem tipo o que mostrar. Ela tem o que mostrar, entendeu? Eu chuto mais 2 aí, porque do que eu vejo, que eu acompanho vocês aí, eu apostaria aí no Romero e no Correia. Entendeu? Correia por ser da periferia, Romero por já estar fazendo um trampo já há mais tempo, foi do Nas Ruas e tal. Sim, aliás, então, um abraço pro Correia Júnior e pro Rafael Romero. Então vamos lá. Se eu não me engano, em São Paulo são 55 vereadores. São 55 cadeiras 55 vereadores. Nós vamos lançar pelo Novo 34. 34. São 34 que foram aprovados no processo seletivo, que são pré-candidatos na nossa chapa, minha e da Marina Helena. Eu tô dizendo isso baseado no que eu tô vendo dos candidatos a vereadores do Novo. Sim, eu digo no máximo 3. Legal, é o seguinte, se a gente for o que eu quero entender, puxa voto pra eles. Não, então, o que eu quero entender é o seguinte, vamos supor, você vira prefeito, você consegue emplacar 3 cadeiras, o que já é show. Entendeu? Janaína que já tá lá, já conhece a máquina e senta a madeira. Eu acho que a gente põe de 5 a 10. Entendeu? Podemos fazer uma aposta aqui. Eu aposto uma coca nisso daí. Fechou? Uma coca que a gente vai colocar... 2 litros. Pelo menos 5. Isso. Se fizer 5, se fizer 5, você me paga a coca. Demorou. Se fizer abaixo de 5, eu te dou a coca. Ao vivo, hein? É isso aí. Te pago ao vivo. Fechado. Mas a minha questão é a seguinte.
Por que eu acho que é difícil emplacar mais de 3? Porque em São Paulo, os vereadores não são eleitos como são os deputados federais. Então, por exemplo, o cara vota no deputado federal porque ele tem um pensamento alinhado com X. Eu votei na candidata tal porque ela tem um pensamento alinhado com Y. Aqui em São Paulo é diferente. Aqui em São Paulo, o cara vota porque o cara deu uma força em algum setor. Então você tem o vereador dos skatistas, você tem o vereador dos feirantes, você tem o vereador dos taxistas. Agora provavelmente vai ter o vereador dos Ubers. Uhum. É isso que eu quero dizer. Então, tipo assim, o vereador ele vota conforme a sua classe. Tem isso, mas o que acontece? Quando Como convencer esse cara a fazer isso? Quando o candidato do executivo, ou da majoritária que a gente fala, né, que é pro poder executivo, vai muito bem, o coeficiente de votos, né, a quantidade de votos aumenta também pro partido. Porque muita gente fala, pô, legal esse candidato a prefeito aí do Novo, vamos supor. Poxa, eu vou votar na legenda. Né? Quando ele vota na legenda, aumenta o número de votos pro Novo e aí entram mais cadeiras. Então por isso que eu tô dizendo, eu aposto com você aí pelo menos 5, porque eu tô muito confiante na nossa candidatura, pré-candidatura, né? Deixar bem claro. Eu tô muito confiante. Eu acredito que existe um espaço enorme aí para transformação, para diferença, para fazer diferente. Eu já tenho experiência, né? Fui secretário 2 vezes, fui secretário municipal, depois presidente do Fundo Social, que é um status aí como secretário, né? Não é secretário, mas é como secretário, porque eu atuava em todo o estado. Então, com esse conhecimento da prefeitura e do estado, mais o nosso plano de governo, que está muito legal, está ficando muito bom, a gente vai entregar aí, já está cadastrado inclusive no TSE, né? No TRE e no TSE, eu entendo que a população vai ver uma grande diferença naquilo que a gente está propondo. Por quê? Porque a gente vai mostrar algo que ninguém fez, que é realmente como o Zema está fazendo em Minas, que é ganhar de verdade, sem coligar, sem comprar voto e vender voto, né? Ou seja, sem fazer coligação por tempo de TV e fundo eleitoral, fundo partidário. Isso, acho que a população tá afim disso. Porque, olha só, 2 bi de fundo eleitoral esse ano, num ano de pandemia, mais 1 bi de fundo partidário, são 3 bi esse ano, que os nossos impostos estão indo para financiar campanha política, num ano de pandemia. Ou seja, é inadmissível. Ou seja, a gente fazer uma campanha, né, uma pré-campanha por enquanto, mas uma campanha com dinheiro de doação, sem mexer com o dinheiro do imposto, para esse imposto justamente ir para o essencial, pelo menos o que a gente tem escutado da população, que é o que a população quer. Isso só um partido novo tem. É o único partido no Brasil. Sabará, você tá dando um maior rolê e não tá respondendo a pergunta. Responder. Então, eu respondi que é o seguinte, se o majoritário vai muito bem, puxa voto para os vereadores. Agora, vamos supor que você ganhe a aposta e a gente tem a média de 5. Eu tô achando que eu vou ganhar de bastante. Tô achando que eu vou chegar nos 10 vereadores aqui em São Paulo, Partido Novo. Mas, vamos torcer. Mas vamos supor que você ganhe a aposta. E vamos supor que eu vença a prefeitura e tenha só 3 vereadores. Certo. O Negão ganhou a aposta. No caso da cidade de São Paulo, tem muita coisa que dá pra fazer que não precisa de lei. Que o próprio executivo pode fazer. Uma série de burocracias. Aliás, a maior parte dá pra fazer pelo executivo. Né? Quando precisar de lei, aí você tem que ir para a Câmara dos Vereadores para fazer alguma coisa baseada em lei. Mas tem muita burocracia que é feita por portaria, que é publicação pelos próprios secretários, que se você fizer um revogaço, você já facilita a vida da população. É o caso dos parques? No caso dos parques, é uma lei para concessionar. No caso do parque, é lei. Você não consegue abrir uma portaria e dizer assim, ó, vou abrir... Não. Então você vai precisar dos vereadores. Não, mas a lei já existe para privatizar. O que vai acontecer? Cada vez que você for privatizar um pacote ou um grupo de parques, você vai passar uma PL, um projeto de lei para concessionar, né, aquele grupo de parques, por exemplo. Aí você vai precisar de lei. Agora, até hoje, nenhum prefeito teve coragem de fazer isso que a gente vai fazer, né, que é o seguinte, você pega e mostra para a população. Pessoal, esse parque custa 10 milhões de reais por ano para nós. Isso significa X mil vagas nas creches. Nós estamos levando para a Câmara para privatizar. E aí vai custar menos 10 milhões e vai ter X mil vagas na creche. Então a sua proposta é chamar o povo para as coisas que você está fazendo. O povo vai pressionar os vereadores. Você vai ver se não vai fazer. O problema é que os prefeitos geralmente têm rabo preso com os vereadores, não fazem isso. Ficam ali no, não, veja bem, tal, conversinha fechada com o vereador. No nosso caso, você sabe que isso, tem um cara chamado Jair Bolsonaro, essa é a coisa que mais criticam dele. Sabia? Porque dizem que ele não tem a manha de trocar ideia com os outros vereadores e fica chamando, incitando, não é incitando, é uma outra palavra que eles usam, mas é tipo isso.
Mas existe uma incitando diferença, né, o Negão? povo São a 500 fazer isso. São 513 Não é a mesma deputados coisa? lá na Câmara Federal e aqui são 55. E os assuntos da população do dia a dia são assuntos que afetam diretamente a E vida os das vereadores pessoas. não têm como travar essas coisas que você quer fazer? Tem, mas se eles travarem, o prefeito pode ir para a população e falar, ó, ué, por que tá travando? E eu acho difícil travar, porque se a gente vier com pautas razoáveis, o problema é que geralmente o executivo vem com politicagem e tal. Daí, obviamente, que os vereadores Você quer ver uma coisa que eu te dou um ótimo exemplo de que eles travariam? Tá ligado? Vamos supor, hoje em dia, você não pode alugar, você não pode ter um ônibus e levar as pessoas de um lugar até outro lugar como se você fosse um Uber. Entendeu? Sim. Falta muito pouco para que alguém tenha o estalo de criar um aplicativo nesse naipe. Não digo um ônibus, mas sei lá, uma van. Já tem aplicativo. Tem tipo Buzzer. Uber, tipo Uber só que com... Chama Buzzer. Então, já tem gente já querendo barrar isso. Sim, tem. Por causa que as empresas de ônibus, que se eu não me engano só tem 3, aqui em São... Tem 4, não, tem mais. Aqui em São Paulo elas já têm o contrato e tal. É Sim. mais ou menos o argumento que os taxistas usam. Como que você leva isso à frente se o cara tem um vereador que ele ajudou a eleger? Olha, as coisas, se elas forem bem esclarecidas, como a prefeitura gostaria de fazer, os vereadores que têm bom senso vão ler o projeto. Aí é que tá o problema. Viu então, que você acabou de falar? Os vereadores que têm um bom senso. Mas por isso que a gente tem que incentivar a população a votar bem, né? Agora, os vereadores que têm bom senso vão ajudar. Os que não tiverem bom senso vão estar fazendo isso para prejudicar alguém. E aí vale a comunicação com a população. Fala, nós vamos economizar X milhões de reais se a gente lançar um aplicativo do ônibus. A sua vida vai melhorar consideravelmente se você começar a usar os aplicativos de ônibus. E começar a fazer uma comunicação fácil, prática e direta e simples para a população. Você acha que a população não vai pressionar? Hoje existem redes sociais. Quem são os vereadores que estão barrando isso que vai me beneficiar? Mas Sabará, vão pra cima. Até o começo do ano os caras estavam tentando barrar o Uber. Mas quem que é o prefeito? O Uber. O prefeito, desculpa, com todo respeito ao Bruno Covas, gosto dele, acho que ele é uma pessoa, né, tem lá as suas questões também de saúde, não tenho nada contra ele, desejo o melhor pra ele. Mas é um cara que tá nas costas do governador. Precisa de um prefeito que tenha um pulso firme. Não dá pra você fazer as comparações se a gente não tiver um prefeito corajoso e que realmente defenda essas pautas, né? Então tem que trocar o prefeito, por isso que a gente tá aqui. Por isso Você que eu acha sou o Bruno Covas um bom prefeito? Não acho um bom prefeito. Se ele fosse um bom prefeito, eu votaria nele. Eu tô fazendo um mega esforço saindo da Não tô dizendo... Vamos supor que Felipe Sabará não fosse candidato a prefeito. Você acha o Bruno Covas um bom prefeito? Não acho que ele... Eu não sou só eu que tô Onde dizendo. você acha que ele errou? Bom, nos últimos 4 anos eu acho dele. Que primeiro, eu acho 4 que não. Ele não... 2. Não trabalhou pra ser eleito, ele era realmente um vice ali e tal. Eu sei porque eu trabalhei lá e assim, ele foi eleito como vice. E acabou caindo no colo dele a prefeitura. Eu acho que ele até se esforçou, mas é uma pessoa que tem muito mais viés pra mim, eu acho, pro legislativo do que pro executivo, né? Eu acho que o que ele mais errou, na minha opinião, é não circular pela cidade. Na minha opinião, o prefeito tem que ficar na subprefeitura. São 32 que administram 96 distritos. Eu já falei isso antes. São 32 subprefeituras, tem 30 dias no mês. O prefeito tem que rodar pelo menos uma subprefeitura por mês. Ou pode rodar 3, ou fazer 10 por mês, entende? Mas ficar lá no Vale do Agabaú, lá no Viaduto do Chá, achando que vai entender a realidade da cidade de lá, eu acho errado. Então, na minha opinião, a principal falha do prefeito Bruno Covas foi não estar rodando a cidade e entendendo as realidades. Eu nunca vi... Se fosse você, teria feito como? Teria feito dessa forma. Pelo menos, começa por aí. Não, eu quero entender o rodar. Como seria, tipo assim... Vamos supor, Felipe Sabará se elegeu. 2021 começa o mandato de Felipe Sabará. Na verdade, começa antes, né? Vamos supor que seja primeiro turno, né? Que é difícil, mas foi ler primeiro turno, já começa a botar a equipe de pé ali. Aliás, a nossa equipe, inclusive, já tem processo seletivo. Quem nos ajudou no plano de governo já é pré-candidato a secretários, né? Certo. E a subprefeitos. Mas vamos supor que vá para o segundo turno, que é dia 29 de novembro. Ganhou no segundo turno, você tem de 29 de novembro até 1º de janeiro para ajustar a equipe toda, e sendo que a gente já tem um pré-time aí de pessoas, mais de 250 voluntários no nosso plano de governo. Não, o que eu quero entender, vamos supor assim, ó. Não, vou te falar disso. Você assumiu até julho, vamos dizer, 6 meses, como você rodaria? Primeira coisa, antes de assumir, é escolher com o processo seletivo os subprefeitos. Essa já era a minha próxima pergunta. Quando você faz processo seletivo para o subprefeito, você vai com critérios, você vai ter alguém que conhece a região,
alguém que sabe administrar minimamente ali a região e o Um bom orçamento da critério região. seria mora na região. Mora na região, exatamente, é um ótimo critério. Enfim, o critério, existe um modelo que eu gosto muito no setor privado, e até um pessoal até que me critica com isso aí, já me criticaram nas redes sociais, que é o modelo das franquias. Hoje, como é que funciona uma franquia? Você tem o master franqueado, que seria a Secretaria de Subprefeituras, por exemplo, e as 32 subprefeituras seriam franquias dessa master franqueada, com uma cartilha para esses subprefeitos seguirem. Por quê? Quais são as principais atribuições do subprefeito? Poda de árvore, calçadas, tapa-buraco, asfaltamento, limpeza de bueiros e bocas de lobo. E hoje, infelizmente, tem uma série de licenças e alvarás que estão nas mãos dos subprefeitos. A gente faria diferente. Isso iria para a Secretaria de Licenciamento, esses alvarás, tudo digitalizado. E o subprefeito seria uma espécie de ouvidor que rodaria a região para entender as necessidades e colocar tudo isso num banco de dados digital, que já existem os aplicativos para isso. Só que hoje, infelizmente, eles usam o 156, que não funciona, né? Só aí você já tem um enorme ganho, Negão, porque você tem um subprefeito que está conversando, transforma a subprefeitura num lugar onde você tenha serviços também, entendeu? A população vai lá para fazer uma espécie de poupa-tempo dentro da subprefeitura, e o prefeito conversa direto com esse subprefeito e recebe as informações da região. Mas não adianta só ficar recebendo telefonema digital. O prefeito tem que ir lá visitar a subprefeitura. Como que você vai conseguir fazer um processo seletivo numa cidade em que muitos dos vereadores escolhem os subprefeitos? Não deixar o vereador escolher. Essa é a vantagem do Partido Novo. Aí onde eu quero chegar. Você Não, vai que o lá vereador e vai não me pressionar? deixa o vereador escolher o subprefeito. De jeito nenhum. Como impedir que esse próximo vereador não fale assim, você não quer deixar eu fazer isso, então eu vou travar suas pautas. Então, volta para a primeira pergunta. Chega para a população e fala, olha só, pessoal, estou lançando essa pauta aqui. Quem são os vereadores a favor? Esses e os contras são esses. Pressiona Você ele. vai ter a coragem de chegar pra galera e dizer já tenho, assim, já tenho. tal vereador, tal... Não é tal partido. Quando eu fui secretário, eu fui assim. Vê se algum vereador indicou oposição na minha secretaria. De jeito nenhum. Sempre fui assim. Então já fui secretário assim e eu vi que funcionou. Nas primeiras semanas até vieram os vereadores conversar comigo. Como é que vai ser? Falei, como é que vai ser? Você vai ser um bom vereador, eu vou ser um bom secretário. Eu vou te ajudar a fazer o seu trabalho no legislativo, você vai me ajudar no executivo. Você vai me fiscalizar e fazer leis, eu vou te ajudar. E ajudei muitos vereadores com informação para fazer lei, etc. Esse tipo de relação é boa do secretariado com o vereador. Agora, não adianta vir querer pedir coisa para o prefeito. Se eu for prefeito em São Paulo, as pautas vão ser transparentes, claras, e a população vai escolher e começar a ler. Você vai ver, muita gente que votou em vereador vai ficar frustrado, porque fala, poxa, não é possível, o cara tá travando. E outros vão até ter surpresas boas. Eu acredito que o Poder Executivo pode ajudar o vereador, inclusive positivamente, se deixar as coisas transparentes, entendeu? O problema são essas conversinhas, por quê? Inclusive acabou a coligação na proporcional, né? Não existe mais coligação para partidos, para vereadores, só no executivo. Então os partidos agora eles se unem, né, fazem as coligações para depois dividir cargo. Como o Partido Novo não coliga, né? Até coligaria se tivesse um outro partido com os mesmos princípios e valores, mas não tem, né? Então, a gente ganhando como aconteceu com o Zema, olha só, o Zema tem 3 deputados estaduais e está conseguindo trabalhar lá. Sendo que tem muito mais deputado estadual lá. Mas o Zema foi muito travado pelos deputados. No começo. Aí o que aconteceu? O que ele fez? Fez conversas republicanas, claras e transparentes lá na Assembleia Legislativa do Estado de Minas. E o que começou a acontecer? Começou a aprovar tudo. Por quê? Ele começou a deixar transparente para a população quem eram os deputados que estavam a favor e contra. Lá em Minas está funcionando. Por que não funciona na cidade de São Paulo? Sendo que aqui, as pautas municipais, as pessoas acompanham muito mais de perto. Entendeu? Igual você falou. Como você pretende fazer isso? Tipo assim, como você vai se comunicar com as pessoas? Internet. Tipo, você vai ter... Não, o que eu quero entender é o seguinte. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou pedir uma consultoria pro Negão pra fazer um canal do Sabará. Isso, é isso que eu quero entender. Porque hoje em dia... Você vai me ajudar. O maior exemplo que a gente pode usar hoje é o Bolsonaro. Apesar de que muitos políticos estão indo nessa mesma linha e estão, no mínimo, dando uma satisfação, mesmo que seja num Twitter. Nem todos fazem vídeo e tal, mas muitos já estão usando o Twitter e tal pra... É isso que você pretende fazer? Tipo, sei lá, ter um canal e falar assim, gente, essa semana... A semana do prefeito, vamos dizer assim. Não, todo dia, Negão. Tem que ser todo dia. Porque o prefeito, estando na rua, fala, pessoal, hoje eu vou estar o dia inteiro na subprefeitura. Tipo o Dória no começo? O Dória não ficava na subprefeitura. O Dória fazia isso no começo. Ele visitava serviços. Ele não ia nas subprefeituras. Até ia de vez em quando, mas eu tô falando de ficar na subprefeitura. Conversar com a equipe da subprefeitura. Rodar a região da subprefeitura. Ficar o dia inteiro lá. Talvez até mais de um dia. Se a gente tem
32, dá pra ficar 10 dias e em 3 meses você fica 10 dias na subprefeitura, os outros 20 dias você faz outros trabalhos, entendeu? Em 3 meses você rodou todas as subprefeituras. E aí você mostrar, pessoal, olha só, acompanhem nossas reuniões hoje. E coloca o negócio pra população ver. Aí, ó, surgiu uma ideia aqui, pessoal, a gente vai apresentar lá na Câmara dos Vereadores. Coloca qual é a ideia, quais vereadores foram a favor, quais foram contra. Tá. A população vai ver. Essa eu quero ver. Porque tem que ser. Jogo aberto, Você vai me não ajudar? é dizer assim, ó, o PT não me ajudou, o PSOL não me ajudou. Não, é dizer, é ó, tudo. o Zé, o João, a Maria do partido tal. Isso é jogo aberto. Mas não é isso que a gente Porque quer. chegar e meter o louco de, a esquerda está me barrando. Não, mas não precisa ir pra esquerda e O direita. partido lá está. O Trans- partido tal. Tem que ser macho de dizer assim, ó. O vereador X, o vereador Y. Mas você acha que eu vou precisar fazer isso? Entendeu? Pessoas como você, que tem canais, e outras que acompanham a política, a partir do momento que você publica um projeto que é bom pra todo mundo, as pessoas já vão ficar de olho em ver pra ver que vereador tá a favor e que tá contra. Tem coisas que eu vou ter que falar, né? Tem coisas que eu nem vou precisar falar. Todo mundo já vai. E aí? Você é a favor, você é contra? Vai todo mundo lá, entendeu? Se você apresenta bons projetos, entendeu? É difícil ser contra quando tem coisa transparente, entendeu? Então, assim, é uma coisa que ninguém fez pelo simples fato de ninguém ter ganhado em São Paulo sem coligar. A Partido Novo é o único partido que vai disputar aqui sem usar dinheiro público no Brasil inteiro. A gente abriu mão dos 36 milhões de reais do fundo eleitoral. O que quer dizer isso? A gente não coligou com ninguém para ter mais fundo, nem mais tempo de TV. Sabe quantos segundos eu vou ter na TV? 10 segundos. Eu vou mostrar lá os programas que a gente vai lançar. Vou falar para entrar lá num canal nosso lá para olhar com mais profundidade o que é. E é isso, entendeu? Eu podia coligar, né, se eu fosse um outro partido, e conseguir mais tempo de TV para ficar enrolando a população. Não, é isso. Se você quiser, vota nisso. Você tem muito mais chance sendo visto pela internet do que pela televisão. Mas assim, Tem muito mais chance. legal, a mesma forma que você é transparente na internet, como você faz aqui, muita gente. Por que todo mundo te escuta aqui? Porque você é transparente, você fala a real, fica enrolando. Já a segunda vez que eu venho aqui, eu vejo. Cheguei aqui já tava online, entendeu? Então, se você faz o seu dia a dia na prefeitura assim, como é que alguém vai contra? Esse é o meu dia a dia, tá? Minha agenda transparente, eu vou encontrar essas pessoas, esses são os problemas, e o legal é fazer isso desde o começo. Porque senão depois o prefeito fica com medo de mostrar e acharem, vão achar que o meu problema não era meu e depois veio, entendeu? Aquele negócio. Então já desde o começo fala, vamos rodar e ver como é que tá a cidade? Começa pela subprefeitura de Santo Amaro, vamos dizer ali, lá na região sul ali. Então, beleza, chega lá, olha só como tá o bueiro, olha só como tá aqui o córrego. Já mostra, entendeu? Fica registrado. Ó, vamos trabalhar pra isso aqui. Quem são os vereadores da região? Tal, vamos trabalhar. No dia seguinte, vai pra Sé. Olha só os problemas da Sé. No outro dia, vai pra Pinheiros. E vai rodando a cidade e mostrando desde o começo. E aí, já ficou claro o que herdou. Outra coisa, mostrar como é que estão as finanças. Desde o começo, fala, herdamos... Jogo aberto? Herdamos esse caixa. Esse caixa, tá? Olha só, Bruno Covas, no caso, vai ser o prefeito que vai passar pra alguém, porque eu acho que dificilmente ele vai ser eleito. Eu acredito que nós seremos, senão não estaria concorrendo, né, ainda como pré-candidato, mas enfim, assumindo lá, olha lá, fala, finanças são essas. O rombo que o outro prefeito deixou foi esse. Vamos acompanhando como a gente está fazendo. O Zema fez isso. Agora, qual que é a nossa vantagem? Isso é uma coisa que o Zema não tinha. Eu já fui secretário, 2 anos. Eu sei como funciona o sistema do orçamento da prefeitura, que não é igual aos caixa de empresa. É bem diferente. Tem despesa rígida, tem despesa que é constitucional, que você não pode mexer. Tem a previdência, não é igual o fluxo de caixa empresarial. E eu conheço já, porque fui secretário aí 2 anos em São Paulo, depois fui presidente do Fundo Social. Mostra transparentemente como funciona e aí deixa a população trabalhar junto. Mas não é para isso que surgiu o Estado. O Estado não surgiu para servir a gente. É que inverteu. Hoje a gente serve o Estado, em vez de ser servido. Mas o certo é falar, ó, esta ferramenta que nós criamos para nos ajudar, chamada prefeitura, está desse jeito. Nos ajude a governar. Porque esse é o correto. Não é eu ser autoridade, entendeu? É eu ser servidor com todo mundo. Se a população não ajudar o prefeito, é muito difícil governar, entendeu? Porque senão fica a ideia do prefeito, a ação do prefeito, o negócio do prefeito. Não, tem que ser com todo mundo. E aí ficaria como se todo mundo estivesse esperando uma brilhante ideia sua. Inclusive a esquerda, que fala de gestão participativa, nunca fez participativo coisa nenhuma, né? Então eles fazem os conselhos só pra enganar, né? E aí, assim... A direita, infelizmente também, na verdade nunca existiu direita de fato no Brasil, mas também não fez. Agora, gestão participativa é o quê? É transparência.
Porque tenho certeza também, se o prefeito errar, quando é transparente, as pessoas vão ter um pouco mais de misericórdia. Fala, pô, o cara tentou, entendeu? Agora, se o cara não fala o que ele tá fazendo, ninguém vai defender o cara, entendeu? Então, eu acredito numa prefeitura transparente, com vontade, com enfrentamento, com resolução, né? E para isso acontecer, você tem que ser novo. E para ser novo, o que é ser novo? É fazer diferente. A última vez que você esteve aqui, a gente estava vivendo num outro Brasil. Eu gosto de falar que teve o Brasil de 2019, o Brasil do começo de 2020, e teve o Brasil pandemia, o Brasil pós-pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora, certo? Se fosse você, teria repetido as ações do Bruno Covas? Não. Eu falei isso desde o começo. Eu não tô falando agora, porque do mesmo jeito que eu falei que é uma bobeira, uma bobagem, o cara ir lá e ficar vinculando o nome dele igual ao outro e criar o trocadilho, também é errado o cara vir aqui ser engenheiro de obra pronta. Não, eu não faria isso, não faria aquilo. Quem acompanha minhas redes sociais vê que desde março, quando começou essa história aqui, inclusive eu fui o primeiro a abrir uma vaquinha online para fazer doação, primeira vaquinha do Brasil, fui eu e o Lucas de Graça, que é piloto lá de Fórmula E, a gente abriu, arrecadou mais de 100 mil reais para comprar o quê? Máscara, que ninguém tava falando de máscara, falava que, aliás, falavam que não adiantava nada, não sei se você se lembra. Na época não adiantava. E comprei álcool em gel também, né, com a vaquinha, e aí instituições doaram, né? Eu fiz com as instituições para elas doarem, para justamente eu não me envolver, porque ia falar, não, o Sabará tá fazendo negócio de eleição, não fiz isso. Mas eu cobrei o prefeito desde aquela época, falando, e aí, vai dar álcool em gel? Você cobrou como? Nas minhas redes sociais fazendo vídeos. Prefeito, você não vai dar álcool em gel no ponto de ônibus? Você entende que o cara pode puxar o histórico, ou você é do tipo que apaga o histórico? Pode olhar lá. Entra nas minhas redes sociais, vai lá, puxa março no Instagram e vê os vídeos que eu gravei. E, aliás, eu não só critiquei, viu, Legão? Eu coloquei sugestões. Eu estaria fazendo uma comunicação mais transparente, eu estaria vendo onde está comprando respirador, eu coloquei tudo lá. Só Você teria mandado fechar o comércio? Não. Eu teria chamado o comércio para conversar. Que depois eles fizeram isso no pico da pandemia. Quando eles começaram a abrir, Legão, você sabe bem, foi exatamente no pico de mortes que começou a abrir. Poxa, chama as associações, e eu falei isso desde o começo. Chama os caras e fala assim, como é que você acha que é melhor no seu comércio? Eu tinha uma frase aqui que era o seguinte: toma banho de álcool gel, usa máscara, usa luva, bota um galho de arruda na orelha e vai trabalhar. Que é o que está acontecendo agora. E sabe quando começou a acontecer isso? No pico. Então ninguém pode dizer que a gente está sendo genocida, que a gente é irresponsável. Porque todo mundo começou a concordar com a abertura no pico. No pico das mortes em São Paulo foi quando começou a abrir. Porque todo mundo viu que tem que ter protocolo, mas tem que abrir, né? Com segurança. Eu acredito que tinha que ter fechado lá no comecinho pra entender, porque ninguém sabia o que era, negão. O que é esse vírus, entendeu? Fecha. Quando começou a entender que o negócio tava complicado e, poxa, que a economia ia sofrer pra caramba, faz os protocolos. Mas não precisava ser gênio também pra entender que mesmo fechando, você acaba com o cara que vende de manhã pra comer a janta. Mas o Zema, falar do Zema de novo, ele fez o isolamento verticalizado. Ou seja, ele flexibilizou vários municípios que não tinham casos. A minha crítica ao Dória aqui, aliás, sou grato ao Dória por ter me chamado para trabalhar com ele, mas já falei para ele, inclusive, eu completamente tenho divergências com relação à questão da política e com as decisões que foram tomadas aqui. Não quer dizer que eu sou ingrato nem traidor. Porque uma coisa é você ser grato pela oportunidade que o cara te deu para trabalhar. Outra coisa é você concordar com o cara para sempre. Não. Tanto que eu saí de lá agradecendo e tal. Antes que venha alguém maldoso falar que eu sou ingrato e traíra. Assim, qual foi a minha crítica com o Dória? Você não faz um isolamento horizontal num estado com 645 municípios. O Zema sacou isso lá atrás, entendeu? Porque ele não ficou politizando. Ele falou, como é que eu salvo ou trabalho da melhor forma para os moradores de Minas Gerais? Poxa, tem 800 e poucos municípios lá em Minas, né? Tem 200 e poucos municípios a mais lá do que aqui. Não tinha chegado tanto o pico lá. Cara, faz vertical, entendeu? Fecha lá em BH, lá, tal. O prefeito, aliás... mas nessa mesma época aí, o presidente da República era o louco. Então, por isso que assim... O Zema também foi tirado de louco. Foi, tanto que ele foi o único que não assinou uma carta lá contra o presidente, porque ele preferiu trabalhar para Minas do que ficar fazendo politicagem. Mas o ministro da Saúde, o Mandetta, ele dizia exatamente o contrário. Que mas foi o que o Dória... O Mandetta queria, o Dória o Mandetta tem candidato, né? Como que a gente pode dizer? O Dória tem o álibi de poder dizer, não, mas eu segui as recomendações do ministro da Saúde. Então, mas o Mandetta era candidato, todo mundo sabe, já estava nas pesquisas eleitorais. Então, o negócio assim, por que eu gosto do Zema? Porque ele é pragmático. O cara foca no Estado. Ah, vai fechar? Fecha como? Tanto que ele preferiu investir em UTI do que nas testagens quando ele percebeu que era melhor investir em UTI para salvar vidas do que nos testes. Só para provar que tem doente. Então,
como o cobertor é curto, não tem orçamento, você tem que fazer uma escolha de Sofia, que foi o que ele fez. E ele fez a escolha certa. Tanto que lá em Minas é o estado com o menor número de óbitos. E eu não tô fazendo aqui competição, já vieram me criticar na imprensa. O Sabará tá competindo, criando competição de onde tem mais mortes, menos mortes. Não. Agora é fato. Minas teve menos mortes. Mas aí é a competição de onde o trabalho foi mais bem feito. Não tem a ver com... É que mais mortos ou menos mortos sempre é ruim. Eu entendo quem fez essa crítica. Agora o ponto aqui, pra deixar bem claro... O ponto é quem fez o trabalho... É que o cara fez um bom trabalho, entendeu? O Romeu Zema, ninguém esperava. Não, mas nunca foi político. O cara foi pragmático. Ele falou, peraí, vamos aqui. Vamos fazer vertical. Onde não teve caso, deixa assim, fecha a fronteira, mas deixa os caras trabalhando. Aqui tá ruim, vamos fazer UTI e vamos testar se o cara quiser testar. O Zema falou isso várias vezes. Quem quiser ser testado em Minas, vai ser testado. Não vai faltar pra ninguém. Mas não vou saindo fazer teste na frente se eu não tenho dinheiro. E esse dinheiro tem que ser investido em UTI. Foi o que ele fez. E é só olhar resultado. É o estado com o menor número de mortes e é o maior estado do Brasil, com o maior número de municípios. Então, isso prova que dá pra fazer uma política focada na população de verdade. E não ficar aí nesse jeito. Eu lembro que você criticou muito. Eu não lembro se foi o rodízio. Também. Foi aquele rodízio maluco, acho que era dia sim, dia não foi? Inacreditável. Assim, para o ímpar. Para o ímpar, isso. Que, na verdade, o cara tava falando, o prefeito e o governador, fazendo coletiva de imprensa, falando que era melhor não aglomerar, fique em casa. Aí o cara faz um rodízio de veículos, força as pessoas a se aglomerarem, que é isso que acontece. E eu mostrei que o trem estava lotado. Eu lembro. Eu mostrei. Então, assim... Como é que você... Qual que é a lógica? Não teve lógica em nada que as pessoas fizeram aqui. Então, porque até o ponto de você não saber o que está acontecendo, tem aquela misericórdia do começo que eu falei. Pô, ninguém sabia muito o que estava fazendo. Mas, pô, passando o tempo e os caras estão falando fique em casa, não aglomera, tal. De repente o cara cria aglomeração com rodízio. Não dá para entender, entendeu? Então, assim, eu sei que é chato ficar criticando. A gente fala, o Sabará fica só apontando o dedo. Não. Até porque nas minhas redes sociais, @Felipe Sabará, entra no Instagram, você vai ver que eu fiquei falando, não faz rodízio, é pior. Aliás, tinha que tirar o rodízio. E a história de soldar a porta? Também, você não vai soldar, agora o trabalhador não, é criminoso. O que eu quero entender é o seguinte, não tô perguntando se você não soldaria, se você soldaria, claro, obviamente a sua resposta é não, e se eu perguntar isso pro Bruno Covas, ele vai dizer que se arrepende. O que eu quero dizer o pré-candidato Felipe Sabará, quando viu a notícia de que portas estavam sendo soldadas, inclusive por soldadores sem máscara, porque eu achei isso o pico da hipocrisia, e tem a foto lá, o cara tá sem máscara. Eu publiquei um card sobre isso. Entendeu? Eu falei tipo que assim, lá, você brigou, você fez o quê? Eu fiz um card falando que era inadmissível, porque o princípio básico da democracia é a liberdade. Tá? Então, se o cara tá trabalhando, inclusive muitos deliveries foram fechados. O cara não tava aberto recebendo o cliente, ele tava fazendo delivery, né, entrega. E aí o cara vai lá e teve a porta fechada e soldado. Você tá cerceando a liberdade dos outros. O princípio mais sagrado da democracia é a liberdade. Ou seja, se você falar que você é conservador e a favor do liberalismo e ver portas soldando, sendo que o cara tá sem máscara, tá criando aglomeração, não faz o menor sentido, né? Então, eu sou contra e fui contra, não tô falando agora. Mas, de novo, eu prefiro falar de propostas positivas do que ficar apontando o dedo, até porque tá acabando a gestão. Você chegou a criticar o fato de que nenhum serviço da prefeitura parou? Não, na verdade é o seguinte... Em plena pandemia, o pessoal tava botando asfalto, tava colocando... Não, falei isso também em postagem. Não, o único que fechou foi escola, né? E não abriu ainda. E assim, vou muito à periferia, eu escuto das mães falando, eu prefiro que o meu filho não vá, porque você não sabe nem cuidar de... Eu já escutei isso de voz de uma mãe. A escola municipal não sabe nem cuidar de piolho, vai saber cuidar de coronavírus. A única coisa que eu tenho na minha vida aqui é meu filho. Eu tenho pouquíssima coisa, eu não vou ir pra escola. Agora, outras falam o seguinte, poxa, a escola pelo menos devia estar aberta se eu tô pagando imposto pra isso. Por quê? Abre com todos os protocolos. Pô, se o shopping tá aberto, se o comércio tá aberto, abre a escola. E o pai tem a liberdade, os pais, de mandar o filho ou não. Tem pai que não vai querer mandar. Agora, você concorda que você, negão, tá pagando imposto pra escola tá aberta? Concordo. Então a escola tem que estar aberta. Você escolhe se você quer ou não. Mas a escola tem o álibi de dizer que está fazendo a educação online, mas aí, que é horrível. Mas aí tem que ver por que tá fazendo, entendeu? Não tá fazendo educação online coisa nenhuma. Que eu tô vendo, eu vou... A da prefeitura não tá fazendo? Não tá, a do estado tá. A do estado tem muito mais estrutura. Agora, no município... A prefeitura nem isso? Não tá fazendo. Você conhece a periferia. Eu tô indo
todo dia, pela cidade, eu vejo lá, a mãe que tem lá, mora lá num barraco, numa casinha simples, não tem ferramenta online para fazer educação em casa, entendeu? Então aí a escola tem que estar aberta. A decisão, eu concordo, tem que ser dos pais. O pai não quer mandar para a escola, a prefeitura não vai poder penalizar os pais esse ano. Agora, tem pai que quer pôr o filho, porque para muitas famílias, principalmente que usam o serviço público educacional, a escola é o único lugar onde a criança come, onde ela tem estrutura, é verdade. Né? Então, mães que às vezes querem trabalhar, elas não têm onde deixar a criança. Você acha que esse ano está perdido? Olha, eu acho que tem que avaliar muito. Pro ano que vem vai ter que fazer um exame nas crianças para ver quem perdeu mais ou menos. Tem um estudo que lançaram, Negão, que mostra que até nas férias tem criança que esquece mais do que as outras. Então por isso que o ensino integral é essencial e parcerias privadas são essenciais dentro da escola. Eu falo isso muito para as ONGs que trabalham na área da educação. Tem muita gente que quer fazer o bem e monta um monte de ONG em volta de escolas públicas. Poxa, combina com a escola e faz o trabalho lá dentro. Eu vi isso acontecer em outros países e funciona muito bem. Porque daí a criança tem atividade na escola, inclusive atividade de reforço escolar. Tem criança que memoriza menos. E aí até nas férias como que é o que convencer estudo. o sindicato dos professores disso aí? Então, transparência. Que os caras fazem um barulho barulhento. Vai com a rede social lá e fala, pessoal, olha só o que a gente está propondo. A gente está propondo agora atividade extraescolar na prefeitura. Vocês gostam? Tenho certeza que os pais vão falar, gostamos. Quem está indo contra? Ele. A população vai lá. Não, eu digo colocar isso em todas as escolas, porque no céu isso é normal. Sim. No céu isso é normal. Isso, tipo, no céu não é novidade. No céu que eu frequento mesmo, Aricanduva, você tem aula de skate, você tem aula de dança, você tem aula de luta. Não, mas tem que ter isso na escola, muitos ali estão ali voluntários. Pois é. Então, tipo assim, parece que a comunicação no céu é diferente da comunicação de uma escola comum. Exatamente, porque a configuração tá errada. A configuração do que é a escola, na minha opinião, tá errada. E isso dito pelos próprios professores. Os professores que querem dar aula, tem muitos que querem dar aula, tem os que não querem, mas a maioria quer. Então, Sabará, a gente precisa mudar a configuração da escola para ser um ambiente de ensino, não só de escolarização, mas de educação. Porque educação é maior que escolarização. Isso aí é onde eu queria chegar. Porque é o seguinte, como eu te disse, eu frequento muito um céu, que é o Céu Aricanduva, que é o lugar onde eu ando de skate. Já dei palestra lá e tudo. E eu vejo que o céu... É que eu não vou lembrar o nome da escola agora, mas tem uma escola aqui na Vila Mariana, uma escola muito playboy, que é onde eu voto. Jogaram o meu Privado? título. Isso. Então deve ser o Arquidiocesano. O céu... Arquidiocesano é uma meio católica? Isso. É o colégio Arquidiocesano. O céu é o mesmo naipe. Isso, na Domingos de Moraes. O céu é o mesmo naipe. E quando eu entro naquela escola, eu não sinto diferença de eu estar no céu. Entendeu? Aliás, acho que o céu até ganha um pouco porque as salas são maiores. Tem mais aí, atividades. Já conversei outro dia com um professor e falou que não, a outra é melhor porque as salas são menores, você tem menos alunos para fazer a aula. E no caso do céu, é porque a minha... mas é que o céu é mais perto da população também, né? Você vai todo mundo até lá, Vergueiro. Não, digo assim, comparando um céu... atividade com atividade. Isso, o céu Aricanduva comparado com ela. Eu até falei isso pra Cleide a última vez que eu votei, que eu falei caraca, essa é uma escola particular, deve ser super caro estudar aqui, mas ela tá pau a pau com o céu, pelo menos em estrutura. Pelo menos em estrutura com o céu Aricanduva. Eu entendo que é difícil construir um céu, porque você tem teatro, você tem piscina, você tem quadra coberta e fora, pista de skate. É diferente. Sabe por que é difícil, né? Por que não fazer uma versão menor dos céus? Sabe por que o que já seria bem melhor que as escolas. Hoje, eu fui secretário de Assistência e Desenvolvimento Social. Já falei aqui pra quem tá entrando agora. Fui 2 anos. Tem o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Quem precisa de algum serviço social da proteção básica, porque tem proteção básica é especial, que aí são os CREAS, né? Que é um morador de rua, etc. Mas nos CRAS, que são Centro de Referência de Assistência Social para proteção básica, você vai, por exemplo, lá buscar cesta básica. Aí você tem pertinho desse serviço um outro espaço que é do Direitos Humanos. Aí mais um pouquinho para frente você tem da Cultura. Todos esses são gastos. Se você pegar esse gasto e alugar um prédio só e colocar vários serviços da prefeitura em um espaço só, que é o que o CEL propõe, você teria um atendimento muito mais qualificado para a mesma pessoa. Então ela foi lá, teve atendimento de cultura, teve atendimento de educação, de assistência social, da cesta básica. Mas eu não digo que você tenha que trocar. Tipo assim, ó, tem a escola municipal aqui e aqui do lado tem um CEL. Vamos transformar essa escola, vamos acabar com essa escola aqui e construir um CEL. Porque o CEL é caro, eu entendo isso. É cara a manutenção de um CEL. De novo, Alessandro, porque tem vários serviços. Mas ele é diferente. Sabe quantos prédios a prefeitura aluga em São Paulo para vários serviços diferentes? 1.300.
1.300 aluguéis de casa. Uhum. Se você agrupar esses serviços, inclusive eles poderiam ser feitos, a maioria Você deles... fala como se fosse um poupa-tempo aí, só pra eu entender? É, O poupa-tempo segue essa lógica uma de ter espécie muita céu coisa mesmo, entendeu? Então, por exemplo, você citou aí o céu. Faz céus menores. Mas, por exemplo, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o espaço de cultura, o espaço ali dos direitos humanos, você poderia estar num espaço só. Então você diminui os gastos, porque é assim, você tá andando, de repente você vê um serviço municipal aqui. Do quê? Atende a mesma população daquele outro ali que tá alugando outro prédio. Uhum. Porque é mais fácil pegar o dinheiro público do seu imposto e sair alugando coisa e fazendo serviço. Para os serviços que são equivalentes, você atende a mesma população. Tem gente que vai num serviço, depois vai no outro, depois leva a criança no outro, entende? Que na verdade a proposta do céu é isso, é integrar serviços. Então, por isso que fica caro. Você multiplica isso por 32 subprefeituras e 96 distritos, você fica alugando um monte de casinha para fazer serviços. Quantos céus você acha que você consegue construir se você vira prefeito? Então, tem que fazer conta e ver que tipo de céu que é e que tipo de lei a gente consegue aprovar. Mas o que eu já Eu já vi céus menores. O que eu já te digo é que Entendeu? o que não Tipo, dá da para cidade fazer Tiradentes, ele é menor manter que o do como tá. Aricanduva. Hoje você tem 28 secretarias em São Paulo. Uhum. Eu sempre falo, não dá para o prefeito administrar 28 secretários. Agrupa por assunto. Então, uma das nossas propostas aqui é a gente fazer as secretarias agrupadas por assunto. Então, vamos lá. Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria do Trabalho e do Empreendedorismo, Secretaria de Turismo. Pô, não é tudo desenvolvimento social e econômico? Uhum. Agrupa um secretário, vários subsecretários, e você trabalha tudo numa mesma sala e otimiza o custo e os assuntos melhoram. Trânsito, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Licenciamento. Isso aí deveria estar numa secretaria só, que a gente chama de cuidado da cidade, né? A vida urbana e cuidado da cidade. Você agrupando por assunto, pô, o prefeito chega lá e resolve tudo de uma vez Nesse só. caso, você está diminuindo as secretarias. Não, na verdade, aí precisaria de lei. A nossa proposta é Essa agrupar briga as secretarias. É pesada. Mas depende. Se a gente agrupar a secretaria sem extinguir, olha só. Não precisa extinguir a secretaria. Coloca junto. Sem extinguir. Então tá lá. Hoje o prédio da Secretaria do Trabalho é lá, da Assistência Social é lá, da outra da Direitos Humanos é lá. Não, põe tudo no mesmo prédio, devolve esses prédios alugados, põe todo mundo no mesmo prédio. Você extinguiu a secretaria? Não, estão todo mundo lá. Só que tá trabalhando para um mesmo caminho, para o mesmo rumo. Hoje cada secretário está indo para um lado, entende? Então quando você me pergunta quantos céus dá para fazer? Quando você agrupa por secretaria, o secretário de Educação vai estar olhando ali e fala assim, olha, com o meu orçamento eu conseguiria fazer um serviço. E você? Ah, eu tenho um orçamento ali que eu tô alugando não sei quantos prédios. Pô, vamos desalugar esses prédios todos, vamos alugar um só? Por isso tem que agrupar. Não existe gestor que cuida de 28 secretarias. Eu sou até a favor de construir os céus, um céu menor, mais ou menos que nem o céu da cidade Tiradentes. O céu da cidade Tiradentes, por exemplo, ele não tem pista de skate. Entendeu? Eu entendo o lado da Marta quando construiu, que abrigou, colocou isso, colocou aquilo, tal. O que eu queria que tivesse, Sabará, o que eu quero te dizer de quem frequenta é o espírito. Sim. Porque eu vou te falar, é diferente. Eu sei porque eu estudei em escola pública, tudo bem que eu estudei há 30 anos atrás, mas a escola onde eu estudei era excelente, que é a República do Paraguai, na Vila Prudente. O céu Aricanduva, ele é excelente. E eu já fui em céus melhores que o do Aricanduva, que é o caso do céu Butantã, é o caso do céu Campo Limpo. É lindo. É lindo o céu. Mas aí você, de certa forma, você segrega. Porque a briga pra colocar uma criança num céu é enorme. E aí, tipo assim, aquela criança que é do bairro e não conseguiu entrar por algum motivo, porque o céu ainda tem ele é mais organizado do que as outras escolas, como é que você explica pra essa criança que ela mora do lado de um céu, mas ela vai ter que estudar na escola da prefeitura, que parece um presídio? Não faz sentido. Aí eu sou obrigado a dar razão pro Guilherme Boulos, que outro dia ele falou isso e ele tem razão. Tirando os céus, as outras escolas têm esse ar. Tem esse ar de grade pra todo canto. O céu não tem grade, negão? Tem, mas é diferente. Você tem verde, você tem esporte, você tem esporte numa puta quadra, você não tem esporte numa quadrinha. Sabe qual que é o tamanho do orçamento da educação em São Paulo? 14 bilhões. É dinheiro pra caramba. É a primeira linha de gasto da prefeitura, de investimento, né? Que hoje é gasto, não é investimento. A segunda linha é saúde, 10 bi. Tá? Por que não tá indo? Por que as crianças não estão tendo uma boa qualidade? Por que não tem água nas escolas? Não tem papel higiênico? Eu fui no sábado lá em Elemerino Matarazzo e fiz uma reunião com professores públicos. Tinham 2 professores
da rede pública, e tinha outros da rede privada e outros estadual, e tinha outros assuntos lá. Mas eles estavam dizendo que eles levam o papel higiênico da casa deles. Como é que você tem 14 bilhões de reais numa secretaria da educação? Tá? Tem 1 milhão de alunos. A gente a conta dá mais ou menos R$1.000 por aluno por ano. Tá? R$1.000 por aluno. E não dá pra pôr papel higiênico? Dá pra pôr papel higiênico. Por que os professores estão tendo que levar papel higiênico pra escola? Porque tá tendo desvio. Então, o que você está dizendo é que você administrar melhor o recurso da educação e alocar esse recurso de forma que a população seja beneficiada. Tá? E não uma classe de pessoas A, B, C. Mas para isso tem um monte de coisa para você fazer antes. Por exemplo, começa do zero, que é colocar subprefeito que fiscalize a região. Na Secretaria da Educação tem 3 DREs, que são as Diretorias Regionais de Educação. Tem 13 pela cidade. Falei 3, são 13. Essas diretorias regionais coordenam os diretores das escolas. Sabe quem são esses DREs hoje? Indicações políticas. Do mesmo jeito que os 32 subprefeitos são indicações políticas, os diretores regionais da educação que comandam as diretorias nas escolas também são indicações políticas. O começo da história está errado. Então, quando você começa a fazer uma gestão baseada em dados e evidências, certo, em pessoas qualificadas, que têm preocupação de fato na população, muda tudo isso. Porque aí, você acha que o subprefeito não vai vir com um projeto falando Sabará? Cara, com o dinheiro que a gente tem aqui dá para fazer 10 CELs. Vamos agrupar essa secretaria com aquela secretaria, vamos fazer 20 CELs. Por quê? Pô, com 14 bi, mais 10 bi da saúde, né? Mais 1,5 bi da assistência social. Poxa, se você agrupar esses orçamentos, dá para fazer muita coisa, entendeu? Ponto que hoje começa do começo. Subprefeitos são indicação política. Já começou errado. Os diretores regionais de educação são indicações políticas. Os secretários são indicações políticas. São 28 secretarias não agrupadas. O prefeito não consegue administrar. Você entende que o começo está errado? Se você ajusta o processo... Você entende que você só vai dar certo se você abrir o jogo com a população. Isso. Cada palavra sua que sai, eu fico imaginando o seguinte. Cara, por exemplo, você acabou de falar dos subprefeitos. Que a gente já sabe que aqui em São Paulo, na maioria das vezes, é indicação de algum vereador ou qualquer coisa do tipo. 100%. Se você chegar e disser assim, ó, gente, eu quero indicar subprefeitos de tais tipo. O meu subprefeito vai ser esse aqui. Dá-lhe a capivara do cara, porque hoje em dia você não sabe quem é. Eu só sei que o Oziel era o subprefeito da cidade de Tiradentes porque ele vivia fazendo vídeo contra o fluxo. Senão eu nem saberia que era ele, porque, tipo assim, até então o subprefeito era um cara Batman. Ninguém sabia quem era a identidade secreta dele, entendeu? Tipo, ninguém sabia quem era o cara. Sim. Então, por isso que, assim, a gente já tem algumas pessoas que nos ajudaram no plano de governo, né? Que são candidatos ao processo seletivo dos subprefeitos, mas a gente vai abrir um edital de processo seletivo, tá? E aí, a partir desse edital, a gente vai escolher as melhores pessoas, transparentemente. A população vai ver quem a gente vai escolher. E vai lá cobrar o cara. Ah, mas ele nasceu aqui? Não. Cresceu aqui? Não. Mora aqui? Não. Pô, então por que quer ser prefeito daquela região? Não, mas ó, a população mesmo vai dizer tal. E depois do processo seletivo, durante os primeiros meses, nossa ideia é fazer umas votações. Quanto tempo duraria esse processo seletivo? 2 meses. Em 2 meses você consegue dizer, ó, são 18 secretarias, se eu não me engano. São 32 subprefeituras. São 32... Aí, desculpa, passou para subprefeito. É. Em 2 meses você consegue escolher 32 subprefeitos. Eu já tenho vários nomes de pessoas que nos ajudaram no plano de governo dentro dessas regiões, que são pessoas muito qualificadas, até porque se voluntariaram para ajudar no plano. Não, Sabará, peraí. Você está dizendo que vai fazer o que é um processo seletivo, então? Não, esses vão ser os processo seletivo dá a impressão que, por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, Sabará, põe meu nome aí que eu quero participar. Isso que é um processo seletivo? Isso, vai participar lá. Aí vai ter uma empresa que a gente vai contratar para poder julgar quem são os melhores. Isso que eu tava querendo, onde eu tava querendo chegar. Mas já tem pessoas que a gente tem que vão participar. Que são pessoas que falaram, então elas vão participar, elas não estão já não. selecionadas. São pessoas que já se voluntariaram para ajudar no plano e que são belos candidatos. Pô, o cara saiu da zona de conforto para falar, Sabará, quero te ajudar porque eu sou da região aqui do Tatuapé, do Guanás, eu conheço aqui, eu quero te ajudar no plano porque eu sei as necessidades aqui. Mas ó, como é que você vai fazer subprefeito? Cara, vai ter processo seletivo. Beleza, depois eu quero participar desse processo. Mas é gente que já tá participando, entendeu? O processo pode ser aberto também? Não, vai ser aberto. Não. Quando eu digo aberto, eu quero dizer assim, não é levar o cara para uma salinha e fazer uma prova e ninguém saber como foi a prova. Não, tem uma empresa qualificada que vai fazer. E essa empresa, ela abre o jogo do que como ela julgou. Sim. O Alessandro foi lá e quer ser o subprefeito
da cidade de Tiradentes. Então, a empresa diz assim, ó, eu perguntei isso pro Alessandro, eu puxei a capivara disso pro Alessandro, o importante é que ele faça ele cumpra os seguintes quesitos. Exatamente. A gente vai deixar os critérios. Isso é jogo aberto. Jogo aberto. Eu tô falando desde o começo. Isso para subprefeitos e para secretários também. Esse é o ideal. Né? Então, o que eu tô dizendo é que quem já nos ajudou já é candidato. Aí vai disputar lá com outros que não participaram, mas que queiram ser também, entendeu? Nesse caso, você consegue entregar isso daí em 3 meses. Se a gente não entregar, que a gente vai tentar fazer. Desde que porque, seja de certa forma, Sabará, você já sai com 3 meses de atraso. Sim, mas mas é muito melhor. Ou você tá isso falando do que que o faz tem, isso né? 3 meses. Ou você que prefere do jeito que tá? Não. Então, Não, eu quero entender como você vai explicar pra galera. A proposta é o galera. seguinte, faz o processo. Agora, como eu fiz nas 2 secretarias que eu assumi, no município e no estado, eu mantive a equipe que tava Certo. e fui julgando, porque às vezes tem gente boa lá, entendeu? Então, pra começar o mandato, a gente manteria os subprefeitos atuais, com algumas exceções de gente que eu já conheço, que eu sei que não é boa. Eu não vou citar nomes aqui pra não expor os caras, mas assim, tem gente que eu não concordo com o jeito que faz. Alguns vão ter que tirar mesmo, entendeu? E a gente vai fazendo um teste lá, faz uma espécie de interino, certo? E aí, o processo terminando, fica o cara que O seu subprefeito vai ter autonomia de tirar os funcionários que estão lá, Claro. ou vai ter que manter a Vai galera? fazer processo seletivo lá também para os subalternos. Pô, se fizeram para ele faz para ele, também para os outros também. Óbvio que os servidores concursados não podem ser mandados embora. Exatamente. Mas cargos comissionados, que aliás a gente vai cortar muito, né, vão ser escolhidos com processo seletivo. Na verdade, você vai escalonando isso, né? Então você coloca um subprefeito que foi passado pelo processo seletivo, ele vai selecionar a equipe dele, você vai melhorando tudo gradativamente. É um círculo positivo dessa história. Mesma coisa para os secretários, né? Esse é o ideal. Foi assim que o Zema fez em Minas. Ele fez processo seletivo lá. O Zema tá funcionando, mas o Zema é o seguinte. Eu lembro que quando o Zema começou, a população não curtia muito ele. Era o forte ter na minha live algum mineiro que falava muito mal do Zema. Eu sei, eu lembro. Entendeu? Fizeram uma pesquisa, o G1 fez uma pesquisa e colocou lá embaixo. Descascava. Agora olha lá como é que ele tá agora. Então, mais mas 70% de aprovação. O Zema teve como que eu vou dizer assim? A macheza, a coragem, entendeu? De enfrentar, mas mais nesse momento da pandemia. Então, mas o crescimento dele veio em cima do que, tipo assim, o Zema segurou aqui. Eu ouvi de gente falar assim, negão, minha empresa tá na fronteira com Minas, 2 ruas depois é Minas, a minha tem que ficar fechada, 2 ruas depois o meu concorrente tá aberto. Por causa que o meu CEP, entendeu? Tá no estado, outro tá no outro. O que eu acho é o seguinte, negão, tem que enfrentar e vai ter que enfrentar a impopularidade também. No começo vai ter que ser impopular. É o que aconteceu com o Zema. Porque os prefeitos chegam, vão fazer cargo pra todo mundo. Daí, obviamente, que os caras vão lá, os vereadores. Esse cara é demais, fica popular. É muito melhor você ficar popular no final, que é sinal que você fez um bom trabalho, do que no começo. Então, a gente tá preparado pra ser muito impopular no começo. Porque as medidas vão ser impopulares pra caramba. Pra consertar tudo, vai ter contra sindicato, contra corporações, interesses. Você acha que esses caras vão falar bem da gente? Então você começa lá embaixo, a população vai ficar, o que tá acontecendo? Mas aí você é transparente e mostra o que tá fazendo, a partir do momento que começa a aparecer resultado, as pessoas começam a ver também, porque ninguém mais é trouxa, certo? Então, tem que começar a impopular mesmo. Se começa a popular, tem alguma coisa errada, porque aí continuou o mesmo. Tem que mudar. Porque segurou quem tava lá. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, que é até um pouco pessoal, entendeu? Que é o seguinte, como vai ficar a sua relação com os ferro-velhos? Hoje, os ferro-velhos são vistos como os inimigos dos carroceiros, sendo que o pessoal, você sabe disso porque você mexe com essa parte social, você compra coisa de carroceiros para sua empresa, entendeu? Você compra alguns produtos. Só que assim, é o seguinte, o ferro velho é visto da seguinte forma assim, o dono do ferro velho, ele explora o carroceiro, sendo que a gente, e eu ainda me coloco nesse agente mesmo não estando mais com o ferro velho, sendo que, por exemplo, se eu vou vender um papelão a 30 centavos, o carroceiro fica com 25. Então, que espécie de exploração é essa? Só que hoje em dia é muito difícil você legalizar um ferro velho, entendeu? Parece que a prefeitura não quer legalizar. Você fez a mesma pergunta da outra vez. Isso, a impressão que dá. Como que você ficaria em relação aos ferro velhos? Eu acho que tem que dividir por categoria, negão. Assim, os ferros velhos fazem um ótimo trabalho, os catadores também fazem, aliás, são pouco valorizados, os dois são pouco valorizados, e como você falou, ninguém tem interesse em oficializar e regularizar. Exatamente. Agora, no meu caso, eu conheço esse mercado, e assim, mais do que o mercado, é a oportunidade de renda que gera esse trabalho.
né? Então, para mim, tem que categorizar o trabalho de cada um e respeitar o trabalho de cada um e formalizar, certo? E não quer dizer que formalizar é aumentar impostos, pelo contrário, porque tem gente que fica na informalidade porque fala, se eu me formalizar, eu vou pagar mais impostos, eu não paro de pé, não fecha a conta. Andréa Matarazzo teve aqui, teve aqui pela tela, mas teve aqui, entendeu? E disse que no caso dele ele faria o seguinte, se o cara tem um ferro velho 40 metros quadrados, ele pode abrir com MEI. Então você seria mais ou menos isso? É um jeito de formalizar. É assim, hoje a MEI é por categoria de faturamento, certo? Agora eu acho que além da categoria de faturamento é pela categoria de atividade. Né? Porque com 40 metros quadrados o cara não faz mais 5 pau por mês. Não tem que fazer com metragem. Desculpa, o André viajou. Acho que o André nunca viu um ferro velho, provavelmente. Mas assim, com todo respeito ao André, tem que ser por categoria. Tem ferro velho que tem X metragem que funciona, tem outro que depende da eficiência do cara, como ele trabalha, às vezes trabalha, a esposa ajuda, não paga salário, vive do lucro, aí fecha a conta, o outro tem funcionário, não fecha a conta. Então, por isso que ser empreendedor ajuda muito nessa gestão. A prefeitura pode ajudar, pode ser muito ajudada por esse tipo de atividade como a sua, porque, poxa, você está catando coisa que acaba indo para os córregos e criando lixo e miséria e tal. Então, tem que valorizar e respeitar as atividades, na minha opinião, categorizar, valorizar, inclusive trazer crédito, que é uma coisa que eu estou falando bastante. A taxa de juros, historicamente, recorde lá embaixo. 2% a taxa de juros, né? A Selic. O que quer dizer isso? Que quem tem dinheiro no banco hoje e o banco, os fundos de investimento, podem investir em micro e pequenos empreendedores com taxas bem mais baixas. Então, você quer crescer, você quer formalizar, você quer comprar melhor, você quer contratar, pega um empréstimo barato, e essa é uma das nossas ideias para São Paulo. Eu não posso falar aqui o nome do programa, porque só dia 27 a gente vai poder falar, mas tem um nome para esse programa que a gente está criando, baseado na minha experiência no Fundo Social de São Paulo, que é qualificar e dar o crédito. Um crédito bem barato, e não é com dinheiro público, é com dinheiro privado. Que hoje, imagina assim, você tinha um dinheiro parado no banco com juros lá em cima. Você ganhava dinheiro com dinheiro parado. Porque ele não estava parado, ele estava lá. Exatamente. Hoje, se esse cara deixa o dinheiro parado lá, não rende. Onde ele vai render o dinheiro dele? Investindo num ferro velho, num catador, numa lojinha, num salão de beleza. Muita gente tem saudade desse tempo aí. Pois é. Só que não precisava fazer nada, eu só deixava lá. Mas que acontece, Negão, e a gente tem conversado muito com investidores, o investidor pode ganhar muito mais até do que quando o dinheiro rendia no banco. Porque imagina o seguinte, eu vi isso acontecer, tem um empreendedor que tem um salãozinho de beleza. Aí ele não consegue fazer uma fachada bonita porque ele não tem dinheiro para fazer isso, não tem crédito. Não consegue comprar barato para vender melhor porque ele não tem dinheiro para fazer isso. Ele tem que pagar à vista, não consegue fazer condição. Ele não consegue contratar. E aí o filho dele, inclusive, e o sobrinho, saem da escola porque não tem oportunidade. Se você tem oportunidade, muita gente ainda volta para a escola, porque sai da escola porque não vê oportunidade. Então, o crédito, ele ajuda nisso porque o investidor, né, e eu vi isso acontecer, eu estava citando aqui, dona de salãozinho de beleza da periferia, triplicar, quadruplicar, quintuplicar o faturamento, simplesmente com crédito barato. Então, vale mais a pena para o investidor investir no salãozinho de beleza na periferia do que botar um dinheiro que vai ganhar, no máximo, um CDI, 150% do CDI, que é 200% do CDI, 3 vezes mais, no máximo, assim, um puta investimento que você fizer, você ia ganhar isso. Agora, se você investe em um pool, né, uma série de microempreendedores da periferia, e esse pool, essa série, cresce muito, quintuplica o faturamento e é muito rápido, porque se a pessoa tem crédito, vai acontecer, e ganha junto. Então, pela primeira vez, você consegue quebrar o muro do cara que tem dinheiro com o cara que está empreendendo pelo mercado financeiro. Só que por que não acontece isso? Porque o prefeito não tem a menor noção de como fazer isso. E aí vai emprestar com dinheiro público? Não! Empresta com dinheiro privado. E aí o investidor ganha e o empreendedor ganha também. Todo mundo ganha. Você quebra o muro desse negócio do eu tenho dinheiro e eu sou empreendedor. Poxa, porque o empreendedor precisa de crédito e o investidor precisa de empreendedor. Você entende? Pois é. Então, o Sebrae faz um bom trabalho hoje, mas o Sebrae acaba não atingindo essa camada que precisa do microcrédito lá embaixo. Isso a prefeitura que está na região, no território, pode fazer bem. Mapeia quem são os microempreendedores, né? Até os nano que eles falam, que são os bem pequenininhos mesmo, informais. Mapeia quem é, dá uma qualificação mínima, com dinheiro da assistência social, do trabalho, todas as secretarias agrupadas, apresenta esses empreendedores para o mercado financeiro. Desde que esses caras estejam qualificados, o mercado financeiro vai querer investir. Porque o cara que tem dinheiro vai investir no empreendedor, o empreendedor vai ganhar com dinheiro. Isso é uma revolução. Eu estou falando disso, isso é revolucionário. Que você vai conseguir no máximo em 2 anos. Não, isso é muito rápido. Vou citar um exemplo. Vou citar um exemplo prático.
Você conhece o Celso Ataíde da CUFA? Sei. Central Única das Favelas. Ele tem uma parceria com uma empresa chamada Avante. O que a Avante faz? Empresta barato. O que a CUFA faz? Escolhe o empreendedor. Treina o empreendedor minimamente. Escolhe e treina. A Avante vai lá e empresta. Em 3, 4, 5 meses o cara tá faturando 2, 3, 4, 5 vezes mais. Por quê? Na verdade, é igual regar plantinha. O que faz uma plantinha crescer? É a aguinha. O que faz um negócio crescer? É o crédito. É o investimento. Né? Você acelera muito mais o crescimento. Vamos supor que você aqui fala assim, pô, eu já entendi o mercado da sucata, eu já sei onde eu coleto, mas eu não tenho dinheiro para pagar mais caminhõezinhos e financiar. Se tivesse um crédito barato aqui financiado em 10 anos e você pudesse comprar um monte de caminhãozinho, você não faria? Você faria. Por que você não faz? Porque você não tem um empréstimo. Porque se for pegar no banco, vão te esfaquear. Agora, eu conheço várias fintechs, que são esses novos banquinhos, que já estão fazendo empréstimo para o microempreendedor e ganhando dinheiro junto com o empreendedor. E não é porque ele é malzinho. Ele não é malzinho, ele é bonzinho. O empreendedor também é bonzinho. Agora você junta dinheiro com o empreendedor, você ganha, todo mundo ganha. A única diferença do que você quer fazer é pegar e escolher o microempreendedor baseado já no que você já cadastrou ele. Isso. Então você seleciona por setor. Para isso daí dar certo, a sua primeira ideia dos social. Subprefeitos tem que acertar de prima. Exato, mas aí tudo tem que estar alinhado. O subprefeito tem que ser bom, o secretário tem que ser bom, aí tudo fica bom. Você muda o jogo. Né? Não dá pra... O Einstein falava isso, né? Se você não vai chegar em um lugar diferente fazendo a mesma coisa. Né? Então, se você quer resultados diferentes usando a mesma... Não vai chegar. Então você quer o mesmo subprefeito, exatamente. Você vai usar o mesmo subprefeito e chegar em outro lugar? Não. Você vai usar o mesmo secretário? Não. Meu modelo? Não. Agora, a prefeitura, eu fiz isso no Fundo Social. Eu fiz um programa chamado Praça da Cidadania. Acho que você vai lembrar disso daí. O que eu peguei? Eu peguei espaço baldio na periferia. E a primeira que eu fiz foi em Santo André, no Jardim Santo André. 6 mil metros quadrados de um espaço baldio. Fazia 10 anos que a comunidade pedia alguma coisa lá. E eu fiz uma espécie de céu. Com dinheiro privado. Tá? Não foi público. O que é o céu que a gente fez lá? Quadra, campinho society com iluminação, parquinho para as crianças, academia e escola de qualificação em containers recuperados. Mas não é latão. Container com ar-condicionado, com bombeiro, painel solar... Eu sei, que é o... Você viu? Chama Praça da Cidadania. Letra J que eu diga. Construiu a casa dele inteira com container. Pois é. Não é latão. É diferente. E aí a gente construiu lá a Praça da Cidadania. É só entrar Praça da Cidadania no Google, você vai ver. Jardim Santo André. A gente fez lá. E eu fui o idealizador. E aí, em cada container ou um grupo de containers, a gente fez um tipo de escola de qualificação. Em quais setores? 6. Que são, negão, os setores que existem na sociedade se você agrupar. Primeiro, beleza. Você conhece? Tem salão de beleza, tem manicure e pedicure, um a cada 200 metros quando você vai na periferia. Então tem que ter uma escola de qualificação. Até menos. Aí você tem gastronomia, bar, restaurante e padaria. Tem um em cada esquina também. Agrupa para qualificar, né? Escola de qualificação, lá em loco. Aí você tem construção civil. Aí você tem borracharia, mecânica, programação. São esses, né, confecção e moda, são esses 6 setores que regem a economia em qualquer âmbito. Você entra num shopping center grande, hoje ele tem quais setores? Esses 6. Então, na periferia não é diferente. Se você mapeia e a prefeitura faz esse papel de ver quem são essas pessoas e o que elas estão precisando, qualificar minimamente e apresenta para os investidores, o investidor vai ficar super feliz porque ele vai ter onde investir e o empreendedor vai ter crédito barato. E todo ainda vai mundo fazer cresce. Um comercial. Exatamente. E qual que é a vantagem também para quem mora na periferia? Ele vai trabalhar e morar perto. Hoje, eu falei aqui a última vez que eu vim aqui, Uruguai, 3,47 milhões de pessoas saem da Zona Leste, vêm para o centro e voltam. Isso da Zona Oeste, da Norte, da Sul também. Se você gera renda na localidade, você evita isso. Eu lembro que você falou isso também, mas você tem que ver uma coisa também. Boa parte da periferia sai da periferia justamente porque ela não quer esse tipo de emprego. Ela quer o algo mais. Sim, mas entendeu? porque tá ruim. O que não falta é gente... Não, eu digo assim, ó, por exemplo, na periferia é muito fácil você arrumar um trampo de mecânico, é muito fácil você arrumar um trampo de pedreiro, é muito fácil você abrir um salão. Que tipo de mecânica? Na minha rua tem 3 salões. Então, mas negão, você tá olhando na realidade atual. Pensa se essa mecânica que você vê lá, que hoje tá bem pequenininha, fosse uma puta mecânica. Como é que ele cresce? Com crédito. Pô, se ele fizer uma puta mecânica lá no território dele... Não, isso eu entendo. Isso o pessoal tem essa ambição mesmo dentro da periferia. Falta crédito. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Boa parte desse Uruguai que sai da periferia, ele quer trabalhar em empresa grande. Sim, mas porque lá é ruim. Não, Sabará, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Tô entendi. Existe o... Como que eu vou explicar pra você? Existe o gosto
Tem, o gosto de usar o terno, existe Sim, o gosto de usar crachá, satisfação. Exatamente. Sim. Não é só o dinheiro. Tudo bem, o dinheiro mora aqui no centro. Entendeu? Então, tipo assim, se você quer um trampo pra você ganhar mais de 3 contos, na periferia vai ser difícil, a não ser que Então, seja mas autônomo. se essa empresa super mega com terno tivesse lá, ele não é preferido? Isso, é isso Então, que eu quero entender. Então, tipo são assim, as duas coisas. não, mas do jeito que você falou, não parecia que você queria trazer a empresa grande pra cá. E sim, bombar as empresas menores. essa empresa É isso que você grande- quer dizer? Transformar a menor numa maior ao invés de trazer Pensa que a você maior? É isso? Pensa que você é um supermercado ou um shopping center. Certo. Se você montar esse supermercado ou shopping center lá na periferia hoje, vai ter demanda, a gente vai comprar? Pouco. Pouco. Então primeiro você tem que ter primeiro 1, depois 2. Uhum. Se você dá o crédito e faz o comércio crescer, as pessoas vão faturar mais, elas vão ter mais dinheiro de poder de compra. Aí sim você consegue colocar um supermercado, um shopping lá. Então, para começar a crescer, eu vou falar aqui, vou fazer parafrasear com o corpo humano. Uhum. Vamos supor que a periferia são as pontas dos dedos, dos pés e das mãos, e o centro é o coração. Então, hoje você tem o sangue, que vamos dizer, o sangue é o dinheiro, é o crédito, né? Então, o sangue, o coração bombeia esse sangue pelo corpo. Hoje não chega o sangue na ponta, que é o crédito. Então, cara, é uma dificuldade, sabe quantos por cento? Isso pesquisa feita em 2018. O custo de acesso a crédito na periferia de São Paulo é 900% mais caro do que para o empreendedor no centro. Então, esse é o dado. Uhum. Aí você vai falar assim, emprego formal na periferia, 247 vezes menos. Esse é o raio-x. E aí você vai ver a expectativa de vida, em média, 11 anos menor na periferia de São Paulo. Chegando a 23 anos, já teve um pico de 27 anos menos. Marcilac tem 27 anos menos, já chegou nesse pico, versus o centro. Mas Capão Redondo é 11, tem outros que são 23, lá no São Mateus. Então, ou seja, você tem 247 vezes a mesma oportunidade de emprego, 11 anos a menos em média de expectativa de vida, ou seja, o cara vive o hoje, né? E você tem 900% de crédito mais caro para empreender. A realidade é ruim. Então, se você dá o crédito barato, eu vou voltar aqui à questão do sangue. O crédito é o sangue que bombeia lá nas pontas, não gangrena. As pontas ficam alimentadas com o crédito. Então, você tem o corpo inteiro funcionando. Hoje, o que a criminalidade virou? Eles tiveram que criar um outro sangue, vamos dizer assim, uma outra economia para poder sobreviver. Uhum. Eu estou defendendo o bandido? Não, mas você sabe muito bem a realidade. Né? Para um jovem hoje que tem 247 vezes menos oportunidade de emprego formal, para ele ir para a criminalidade é muito mais fácil do que um jovem no centro que vai ter estudado em escola particular e vai conseguir emprego ali, né? Então, se você melhora a economia... Até público. Então, você melhorar a economia na ponta, você gera demanda, ou seja, você gera também arrecadação. Com a arrecadação, o setor público pode montar infraestrutura, metrô, linha de ônibus nova, então por causa da arrecadação. Uhum. E você tem demanda. Aí as empresas grandes vão querer ir para a periferia. Hoje você chegar para uma empresa, né, top-down, né, de cima para baixo, chegar para uma empresa grande e falar, monta lá em São Mateus uma puta empresa. O cara não vai, porque não tem consumidor lá. Ou não tem consumidor atrelado àquele tipo de serviço. Eu vou te falar, mano. Hoje na periferia, eu digo pela minha experiência na cidade Tiradentes, que nem assim, a gente montou aqui uma casinha aqui pra gente ficar, porque a semana agora tá mais complicada. O centro é triste, velho. Sim. O centro é triste. Muito. Dá 5 horas, pra começo de conversa, dá 5 horas ele morre. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, ó, e na periferia, eu conversei, a gente foi comprar uma carne domingo, e eu tava falando isso pra cliente, falando, mano, hoje é domingo, e eu posso comprar o que eu quiser. Tá aberto. O que eu quiser. Tipo assim, e quando eu digo o que eu quiser, eu tô falando de Cas Bahia, eu tô falando de Caedu, eu tô falando de Extra, eu tô falando do supermercado Negreiros, eu tô falando do açougue, e os açougue na cidade de Tiradentes, açougue top. É açougue onde você compra tudo. O Extra lá tá gerando emprego, certo? Uhum. Com uniforme, com gravatinha e tal. O pessoal quer isso. Se você tiver mais crédito e mais consumo lá, mais empresas vão pra lá. Mas as coisas têm que ir numa sequência, entendeu? Primeiro você chega com crédito, aí você cresce o mercado, o bolo fica maior, aí dá pra dividir um bolo, se não tem bolo não tem como dividir. Aí vem as empresas, daí tem mais emprego, é um ciclo positivo. Agora, para isso acontecer, a prefeitura tem que parar de atrapalhar. Tem que ajudar os empreendedores e investidores a crescerem. Aí vai arrecadar mais, o que a prefeitura vai poder fazer? Tem dinheiro para infraestrutura. Bota metrô, coloca melhores linhas, motas melhores pontos de ônibus, põe mais linha de ônibus, entende? Agora, sem arrecadação, ficou isso. A prefeitura travou no orçamento, o prefeito fica governando, aumentando imposto, então o IPTU cresceu 30% nos últimos 4 anos, enquanto a renda cresceu 1%. Ou seja, só vai estrangulando no imposto, que a economia não aquece.
De novo, você tem um monte de plantinha, você não tá regando com crédito. Não vai crescer, meu. Entendeu? Então, é por isso que a vocação da prefeitura tem que mudar. Em vez de ser burocracia, a prefeitura tem que investir no crescimento do cidadão. E o cidadão ama São Paulo. A gente vem aqui por causa da oportunidade. Só que fica sofrendo na mão da burocracia. Exatamente. Não é à toa que o mundo vem pra cá. É. Onde antigamente a gente brincava o Nordeste, não, o mundo vem pra cá. Hoje em dia é o mundo. Ó, eu fiz um vídeo que eu publiquei nas minhas redes sociais que eu entrevistei a Patrícia. Quem é a Patrícia? Ela montou uma vendinha no fim de São Mateus, quase na fronteira lá. Sabe com que dinheiro que ela montou a vendinha? Com R$600 do auxílio emergencial. Por quê? Porque o barraco dela passou uma chuva e desmanchou. Ela morava na beira do córrego, não tem saneamento lá. Caiu, ela ficou sem nada. Daí ela pegou os R$600 e montou uma barraquinha. Eu tenho vídeo, pra não falar que eu tô mentindo. Entra lá no meu Instagram, tá aqui o Amaral, a Maria Clara, que fizeram o vídeo, inclusive, que tá aqui comigo. E ela falou, eu montei aqui uma vendinha. Ela vende bolacha, Coca-Cola. Eu tomei a Coca-Cola, que ela comprei com ela lá, ela tá com a maquininha, entendeu? E ela empreendeu. Eu falei, o que você precisa? Ela falou, eu preciso de crédito. Só que o crédito é muito caro. Se eu for no banco, eu não tô ela vai sair endividada. Então, ela entra no banco pra pegar um crédito, ela sai endividada. Mais endividada que ela já tá. Muito mais ela falou, eu nem tenho crédito. Então, de novo, isso eu tenho comprovação. Eu converso com a periferia. Eu faço isso desde muito tempo. Antes de eu vir pra política, antes de eu ser secretário, eu sempre rodei a cidade e eu sempre procurei me colaborar com isso, entendeu? Minha família tem negócios, venho de uma família empresária. Eu saí dos negócios da família depois de ficar 12 anos lá pra fazer trabalhos que melhorem a vida das pessoas. Por acaso eu acabei indo pra política porque eu fui chamado, quando o Dória foi eleito, me chamado. Eu já falei aqui que eu sou grato por isso. Não concordo com as atitudes dele atuais, mas eu sou grato pela oportunidade que ele me deu. E eu sempre trabalhei para gerar oportunidade para as pessoas, porque isso me faz feliz. Agora, não é assim, eu não faço isso só pelo sentimento de fazer o bem pelas pessoas. É com pragmatismo. Se a Patrícia falou que ela precisa de crédito, o que a gente precisa dar para a Patrícia? Crédito. E ela, a Patrícia que mora em São Mateus, que está dizendo. Né? Tem muito empreendedor na periferia que, conseguindo crédito barato, cresceria, geraria emprego. Vem empresa maior pra lá também, aí vem infraestrutura e a coisa vai melhorando. Essa é a principal pauta que eu tenho, Negão. Sabará, vamos pra uma pergunta polêmica aqui que eu não posso deixar de fazer. Vamos. Na sua opinião, quem foi o melhor prefeito de São Paulo e por quê? Então, me fizeram essa pergunta no Pânico lá, e aí eu até peço desculpas, fiz uma resposta muito rápida lá e hoje eu diria, né, pensando bem, que não teve um bom prefeito ainda. Porque quem fez roubou, e a gente não, obviamente não aprova quem rouba, e os outros que supostamente não roubaram também não fizeram. Então, na minha opinião, não teve bom prefeito em São Paulo. Você realmente pensa isso ou foi o Amoedo que mandou você falar isso? Não, o Amoedo nem fala mais comigo. Enfim, ele tem outras atividades hoje. Aliás, ele é um cara super ocupado, então não é talvez por má vontade, é porque ele realmente tem muitas atribuições. Então não teve a ver com conversa com o Amoedo. Eu realmente refleti. E se parar porque você citou o Maluf. Não, porque se eu perguntar pra minha mãe agora quem foi o melhor prefeito de São Paulo, ela assina embaixo o que você falou. Então, mas por quê? Meu pai também. Porque se eu olhar as realizações ABC, pode ser que ele tenha feito isso, mas roubou. Então eu não posso dizer de isso, as pessoas têm razão, muita gente me cobrou. Pô, Sabará, você defendeu o Maluf? Não! Eu falei que ele fez uma série de coisas e erradamente roubou. Tem que condenar o Maluf por ter roubado. O certo então era você ter respondido que ele foi o menos pior. Pode ser. O menos pior. Não tem como negar as coisas que ele fez. Se eu respondesse isso, alguém ia falar assim, mas se ele foi menos pior, então ele foi bom. Sempre tem gente falando isso. Então eu prefiro dizer o seguinte, o melhor prefeito de São Paulo vai começar o ano que vem e vai vir do Partido Novo. Sabe quem, nos meus 40 anos de vida, essa mesma pergunta eu responderia Marta Suplicy. Vê como é as coisas? Eu sou alguém que dificilmente, impossivelmente votaria no PT. Mas eu diria Marta Suplicy. Porque eu vi. Porque, tipo assim, não foi. Eu não posso dizer o Maluf, porque se eu perguntasse pra minha mãe, ela diria o Maluf. Eu apesar de ver as obras que o Maluf fez, eu não estava lá. Eu estava, mas não, tipo, com idade o suficiente pra entender. Sim. No é caso uma pergunta da Marta, difícil, né? É uma pergunta difícil. Eu não Tem fecho, gente que falou, não é difícil. Eu fecho zero com o PT, caramba. mas eu sei a diferença que faz, a diferença que é. E eu diria a Marta não só pelos céus, mas também pelas construções das pistas de skate, também pelas construções das quadras que ela fez também. Lógico, tem N problemas, as taxas, os buracos, todos os outros. Martaxa, né? A Marta ficou conhecida como Martaxa. Mas assim, dos que eu vi, e aí a pergunta que fica é, cara, você
acha que ela foi uma boa prefeita só porque ela construiu os céus? Porque pode-se falar isso. Não, Mas, tipo assim, acho que todo mundo tem gente... Isso. Outro dia o pessoal falou assim, um cara que comentou no Twitter, falou, pô, Sabará, eu entendi o que você quis dizer. Eu também entendi o que você quis dizer. Igual o Michael Jackson, vai. O Michael Jackson, pô, foi o maior astro pop do mundo. E tem lá a denúncia que ele foi pedófilo. Elimina o fato dele ter feito boas músicas? Não, mas, cara, o cara ser pedófilo é imperdoável, entendeu? Porque aí elimina. Então, eu entendi a reação das pessoas. Hoje eu não falaria isso. E eu peço desculpas quem entendeu mal, porque eu sou contra a corrupção, sou contra o Maluf ter roubado, obviamente, entendeu? Agora, eu acho que assim, o que daria pra fazer, sei lá, pegar uma coisa boa de cada um, mas imagina responder isso, entendeu? Vai lá desde do Jânio Quadros, aí o pessoal, Sabará, você deveria ter respondido o Faria Lima, que daí ninguém lembraria, e daí tudo bem. Cara, na boa, mas aí seria uma resposta mentirosa, sua cara ia mostrar essa resposta. Eu prefiro ser sincero e dizer o seguinte, eu rapidamente fui lá e me veio na cabeça... Meu problema não foi com o fato de você colocar que foi o Maluf, porque eu entendi também. Eu entendo o seu lado de dizer assim, cara, as obras estão aí. Tipo, você não. Aquele gancho que o Maluf tinha de dizer, ó, você não dá um rolê por São Paulo sem bater numa obra minha. Mas se pensar, se ele não tivesse roubado tanto, quantas mais obras ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito. Então, nesse sentido, ele não foi bom, porque se ele fosse bom, de verdade, ele falaria assim, cara, dá pra fazer 10 obras em vez de uma. Então, nosso problema não é quem foi o melhor prefeito, e sim o fato da gente ter tido muitos outros prefeitos ruins, a ponto do nome do Maluf ser citado. Já parou pra pensar nisso? Exato. Tipo assim, a gente teve uma categoria de prefeitos tão ruins... É tão ruim... Que se você fizer essa pesquisa com a galera com mais de 40 anos, a resposta vai ser igual à sua. Não vai ter... Então mas, isso, pra mim, o que me incomodou... Eu prefiro... Não foi a sua resposta, é o fato de que o Amoedo fez um tweet dizendo ainda que ia pedir... Não era só cassação, ele pedindo pro diretório te dar uma comida de rabo, vou parafrasear. Medidas cabíveis. Isso, as medidas... Que na minha terra a gente chama isso de dar uma comida de rabo, tá ligado? Dar uma comida de rabo nele. E no outro dia você chegar e falar assim, ó, gente, a impressão que dá, o Sabará, o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu quero entender se quem vai ser o prefeito é o Amoedo ou é o Sabará? Você é o Haddad do... Não, a questão é o seguinte, se fosse só o Amoedo que tivesse reclamado, tudo bem, é a opinião dele. Mas outras pessoas que eu confio muito, respeito muito, vieram questionar. Pô, Sabará, não esperava de você, cara, você tá defendendo o corrupto. Eu falei, não, explica aí. Entendeu? Não, cara, mas... Se fosse só Amoedo, eu teria falado, pô, minha opinião, entendeu? Respeita aí. Mas a opinião dele reflete o fato de, com razão, de gente que ficou indignada. O problema maior foi que pareceu que você virou o Haddad dele. Ou seja, ele fez um tweet, mas daqui a pouco o tempo vai mostrar que não. Achei assim, no Partido Novo eu falei isso. O Zema não é o Haddad do Amoedo. Mas eu acho que assim, se o Zema falasse uma coisa que ele voltasse atrás, ele poderia, enfim, assim, eu acho que, de novo, muita gente veio me questionar. Falou, Sabará, pô, cara, cuidado, meu, porque você é um cara honesto, você é um cara que defende o combate à corrupção, você é um cara que sempre fez o bem. Cuidado pra não falar de gente que roubou, porque vão achar que você tá defendendo, entendeu? Então, de verdade, é melhor tomar cuidado, porque a cidade é muito grande. Tem gente que você fala uma coisa, o cara entende outra, entendeu? Ó, vou citar outro caso. Enfim, uma senhora lá que comentou no tweet, não esperava isso disso de você, porque eu vi você crescer e você... sempre foi um menino correto, a sua família também. Cuidado com o nome da sua família. E aí eu comecei a observar essas pessoas e falei, realmente, se eu tô me preparando para um cargo nesse nível, não dá para falar tudo o que eu penso sem pensar que alguém pode entender errado, entendeu? Então eu acho que eu fui... Acho que você respondeu rápido demais, principalmente no lugar onde você tava. Porque o pânico é meio bagunçado. Eu sei porque eu já fui. Eu deveria ter parado e falado assim... Aqui, por exemplo, você podia explicar. Como dizer, ó, gente, a gente não teve ainda um bom prefeito. Sim. Agora, eu peço desculpas pra quem se sentiu ofendido. Eu quero deixar de claro de novo aqui. Quem me conhece sabe, eu sou contra a corrupção. Eu sou contra fazer roubando. E de verdade, enfim, se parar pra pensar... Todos os prefeitos tiveram uma coisinha boa, mas tiveram muita coisa ruim. Por isso que São Paulo tá do jeito que tá ruim pra caramba. Entendeu? Exatamente. Então, enfim, eu acho que se você conseguir mudar essa percepção a ponto do nome do Maluf não ser citado... Porque o que a gente tem que raciocinar nesse caso é o seguinte, cara, a ponto... Assim, você citou, show, mas se eu perguntar pra minha mãe agora, a resposta é idêntica à sua. Parece que vocês trocaram ideia antes. Mas é que ela não é pré-candidata a prefeita. Se ela fosse pré-candidata a prefeita... Mas não é só dela, é tipo... Iam julgar ela, de boa parte da população de São Paulo. Então acho que a percepção tem que mudar o seguinte. Cara, o São Paulo tá tão ruim
a ponto da gente ter que voltar citar até o Maluf. Né? e citar o Maluf, Que entendeu? Foi ruim, mas fez alguma coisa ali. Exatamente. Então, ele. isso é que tem que ser mudado. Tem que ser mudado a ponto de mudar a consciência, é isso que eu quero dizer, entendeu? Exato. Não que você tenha que, sei lá, então eu vou fazer mais obras que ele pra ganhar dele. Não. Até se porque você tem mudar a algumas obras que o pessoal consciência... questiona. Por exemplo, o Minhocão. Isso. É uma mega obra polêmica que o Maluf fez. Nem sei se ele roubou, quanto ele roubou naquela obra. O fato é que ela é meio desconfigurada. Tanto que eu fiz uma pesquisa no Twitter. Quem quer que derruba e quem quer que mantenha. Deu 49-51. E até o último segundo tava 50-50. Derruba, mantém. Então, as obras dele são polêmicas também. Você quer ver um exemplo bom? É o Zema. Nesse caso, o Zema é um ótimo exemplo, por quê? Porque, por exemplo, enquanto a gente tinha governador que tava chutando 180 pau num respirador, 200 em outro, 220 no outro, um que fez compra e não recebeu, e os caramba 4, o Zema comprou o respirador, acho que foi por 70. Tá ligado? Alguns por 39 mil. Então, tipo assim, ele não saiu da média que tava um respirador antes da pandemia. Isso, porque comprou bem. Entendeu? Então, tipo assim, ele mudou a consciência do povo. Exato. Porque o povo hoje não olhou o fato de, caraca, ele pagou 39 pau num respirador. Não, a pergunta do povo foi a seguinte: caraca, tem um cara no outro estado, vizinho meu, ou um pouco mais longe, que o cara pagou 200 e cacetada, mas o meu governador, que às vezes eu nem vou com a cara dele, entendeu? Ele pagou 60. Ou seja, ele mudou, ele não precisou construir obras faraônicas, que ficarão, entendeu? Sim. Ele no mudou... mínimo, na coisa pequenininha ele fez direito. Isso, ele mudou já diria Jesus Cristo, né? Você é fiel no mínimo, no pouco, você vai ser fiel no muito, né? Então eu acho que... E aí tem vários exemplos de outras religiões também que falam disso, né? Que se você respeita a pessoa, né? Que o jeito que você trata o garçom, o jeito que você trata quem te serve, você tem que tratar o rico e o pobre, quem te serve e quem não te serve igual. Então, eu acho o seguinte... fui infeliz, não deveria ter citado o Maluf, peço desculpas, não concordo com a corrupção dele, até porque, revendo também, qual a intenção de algumas obras que ele criou? Teve obra que ele criou só para superfaturar. Mas fez a obra. Faz sentido? Não. Exatamente. Então eu acho assim... Mal é mal, não interessa como... Não é porque o mal foi feito... Saiu uma coisa boa do mal, não tem problema nenhum mal. de ter humildade de dizer que eu errei, cara. De verdade, assim. Do mesmo jeito que eu fui sincerão ali e respondi meio sem pensar, tô sendo sincero agora de novo e dizer que eu errei e falei besteira, não devia ter falado. Sabará, como você já tá ligado aqui, a gente tem os membros do canal do Negão que ajudam toda essa estrutura a ficar em pé. E eles fizeram algumas perguntas pra você, só que pelo que eu tô vendo aqui, você já respondeu a maioria. Entendeu? Tipo a vovó Tânia que falou aqui, ó, espreme ele e pergunta qual o plano para a prefeitura. Tipo, foi o que a gente fez aqui nas últimas 2 horas. Sim. Isso ele respondeu. O Wellington de Souza perguntou aqui também, ó. Pergunta da bola fora que ele deu na Jovem Pan ao falar que o melhor prefeito foi o Maluf. Agora já há algum tempo se passando, quem seria o melhor ou menos pior nas últimas 5 gestões? Acabamos de falar também. Nenhum. Entendeu? E tem uma aqui gigante aqui, ó. Vamos lá, ó. Da Juliana Fidalgo, mas eu vou ler, ó. Vamos lá. Boa tarde, candidato. Sou Juliana Fidalgo, moro em Guarapuava, Paraná. Mas acredito que uma cidade como São Paulo influencie diretamente no país, pois as vozes que ocupam esse cargo ecoam por todo ele. Logo, assisti a sua entrevista no Pânico e gostei de algumas das suas respostas, pois me pareceram independentes, como acredito que o novo deva ser. Porém, a consequência da entrevista reverberou em posicionamentos do Amoedo não favoráveis a ela. Então, você está num novo, mas o aspecto de Van Houten e do Zema que agem mais aos seus próprios parâmetros pessoais e ao prometido ao seu eleitor, ou sempre seguindo aquilo que o diretório o propõe? Abraços e boa sorte. Não, a pergunta no caso seria, você vai na linha Van Houten e Zema, que é mais ou menos o que eu falei, ou você é o Haddad do Amoedo? Não, o novo, ele zela por princípios e valores, né? Tanto para os filiados, né, que tem que ser ficha limpa e tal, quanto para aqueles que são pré-candidatos e tal. Então eu passei num processo seletivo com 77 pessoas, eu e mais 76, e lá foram debatidos muitos assuntos, foram 3 fases, e lá foi medido o meu índice de atrelamento, sei lá se tem essa palavra, ou de vínculo com os princípios e valores do novo. Eu acho que eu comprovei isso, porque foram 6 meses de processo, fora o tempo de filiação que eu já tinha. Agora, o Amoedo, ele é uma referência do novo, ele foi fundador. Então ele tem uma opinião forte e significativa.
E muita coisa que ele fala tem que ser respeitada e levada em consideração. Foi o que eu te disse. Eu escutei de outras pessoas também que ficaram chateadas comigo a questão do Maluf. Então, eu tenho a obrigação de me explicar pela proposta que eu estou fazendo de ser pré-candidato a prefeito e tudo. Então, agora isso não elimina a liberdade se eu tiver uma opinião diferente do Amoedo. Ou seja, se eu tivesse falado uma coisa dentro dos princípios e valores do Novo, se eu tivesse falado uma coisa que não tivesse vinculado ao Maluf ou qualquer coisa, e ele tivesse uma opinião diversa, tudo bem. A questão é que nesse assunto específico teve muita gente Outras que pessoas ficou assim, influenciaram. pô, Sabará, não acredito, entendeu? Aí eu falei, pô, vou pedir desculpa porque não custa nada pedir desculpa, meu. Quem não falou besteira na vida, entendeu? E a minha lógica na hora foi, sabe, quando vem aquelas monte de obra na cabeça, você fala, pô, sei lá, Maluf. Mas, não, né? Não tá certo. Eu entendo a resposta rápida, porque o pânico é embaçado, mano. Entendeu? Porque é muita gente falando junto e você começa a responder. Isso, um espaço desse. Você começa a responder, alguém mete a lapada em seguida. Eu entendo, porque eu já fui. Sim. E olha que quando eu fui, eu dei sorte que ninguém me conhecia, então era eu, Coppola e mais 2. E ainda assim era. Nossa, ainda assim era pegado. No seu caso já foi com muita gente e tal. Sim, mas não justifica. E eu acho que o principal valor que eu tenho que exercer é a humildade. Certo. Então, cara, se eu quero ser prefeito de São Paulo, a primeira coisa eu tenho que ser humilde, saber escutar, rever as coisas que você fala, né, saber que você erra. Né, foi difícil pra mim me perdoar, porque eu fiquei pensando, por que eu falei isso, cara? Mas por que você falou isso? Sabe, eu tô treinando, tô vendo, tô estudando tanto. Eu sei que escapou isso daí e eu me arrependo e sou humilde o suficiente pra pedir desculpa e dizer que reavaliando... Mas é uma resposta difícil. E ainda mais quando você tem o boi, que nem o inscrito mandou aqui, falou, pô, então quem é das últimas 5 gestões? As últimas 5 gestões a gente teve Kassab, Haddad, Dória, Covas, Marta, entendeu? Isso. Então, tipo... Não é fácil. Entendeu? Teve coisa boa ali, só que você não sabe se foi boa, se roubou ou não. Isso. É difícil. Na dúvida, o que eu aprendi da lição? Na dúvida é o seguinte, vamos avaliar a coisa pro futuro. Né? Se eu quero ser novo, diferente... Eu tenho que falar sobre o que eu proponho fazer, não dos outros, entendeu? Eu acho que São Paulo sofre com o mal do menos ruim. A gente tem o menos ruim pra tudo. Sim. A gente tem o menos... por exemplo, a eleição aqui pra prefeito, ela não está sendo votada em cima do quem é o melhor candidato para São Paulo. Se você perguntar pra qualquer um aí fora, a resposta é não, quem é o menos ruim? Quem é o que vai menos ferrar com a gente? Entendeu? Então, uma pena, né? Sim, eu espero que nos debates, eu vou estar em todos os debates, né? Eu espero que eu seja diferente e que as pessoas consigam ver em mim propostas sinceras de uma pessoa que tá indo pra servir, de verdade. Assim, a minha pauta é servir a cidade. Sempre cuidei das pessoas e cuidar da prefeitura vai ser nesse sentido. Naquilo que eu sei fazer mais, que é dar oportunidade de renda e emprego. E cuidar muito dessa questão de ser muito exigente com os subprefeitos e selecionar direito, porque daí a gestão da subprefeitura melhora muito a cidade para poder conseguir trabalhar para emprego e renda. Então, eu acho que a minha sinceridade é essa, assim, eu só tô indo porque eu realmente quero servir. Se não gostarem do que eu tô falando, vão simplesmente não votar, né? Então, eu não posso pedir voto, nem tô pedindo voto, mas eu vou, a partir do dia 27, eu vou poder colocar minhas propostas. E aí... Eu vou ser o mais sincero possível, entendeu? No sentido de falar os acertos e também chegar na humildade e falar, olha, não devia ter falado aquilo, qual que é o problema? Ninguém agora erra, todo mundo santo agora, entendeu? Não, se você tiver a humildade de pedir desculpa, porque não é o forte dos nossos políticos. Mas, nossos cara, políticos é mais fácil dizer que você estava errado em me cobrar porque eu estava errado. Mas assim, eu não sou assim porque, cara, na verdade, óbvio que eu não falo assim, não sou político. Já falaram isso antes, a gente viu o que deu. Se a partir do momento que eu sou pré-candidato, eu me tornei político. Mas eu sou um político que estou por vocação. Eu quero ser prefeito para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. E aí, qual que é o problema de ser humilde e falar? Errei, se esse não é o caminho para deixar a vida das pessoas melhor, vou por outro caminho que vai deixar a vida das pessoas melhor. Não, sou cabeça dura, é isso aí mesmo que eu acho. Não. Você que tá errado. Vamos rever. E aí, poxa, inclusive correndo o risco de passar por isso. Você é o Haddad do Amoedo. Não é porque eu concordei com o Amoedo que eu sou Haddad do Amoedo, entendeu? A questão assim, eu avaliei a situação e falei, putz, fiz besteira. Não deveria ter falado isso. Outra coisa que eu divergi de alguém e achar que eu tô certo, eu falei, pessoal, vocês podem discordar, mas eu acho que eu tô certo. Nesse caso eu não tô certo. Não dá pra falar que eu tô certo. É que nem eu digo, eu entendo o seu lado por causa do pânico. Eu sei como que tá lá. Entendeu? Que eu já fui. Então o negócio
É Mas uma pergunta enorme, você começa Mas- a resposta, alguém te corta. Mas não Entendeu? justifica. Porque Não o justifica. cargo que eu tô buscando, ele Uhum. demanda mais aprofundamento de raciocínio e de reflexão para responder, entendeu? Exatamente. Então eu preciso melhorar, é isso que eu tô fazendo. Trabalhando para melhorar. Pergunta aqui da Flavinha aqui, ó. Olá, casal top, boa tarde, meu nome é Flávia. Gostaria de saber do candidato o compromisso dele com o REURB. Vou falar sinceramente, eu não sei o que é o REURB. Tá. O REURB, na verdade, é uma ferramenta da Secretaria de Urbanismo, né? Então a gente tem um problemão em São Paulo, Negão, que é a questão do plano diretor. Até vou voltar um pouco para explicar a questão, porque você citou o centro de São Paulo, então vale falar do centro, né? A gente tem um problema em São Paulo, que o plano diretor que começou nos anos 70 espalhou as pessoas. Não é à toa que as pessoas moram nas periferias, porque ficou muito caro morar no centro. Tanto Certo. que você falou, 5 da tarde fica deserto, não tem mais nada para fazer. Exatamente. Não é à toa, é por causa da burocracia. Então, você tem hoje um plano diretor que impede o setor imobiliário de poder, por exemplo, construir na altura que queira. Claro que tu tem um limite, dá para você, perto de um aeroporto, construir na altura que quiser. Mas, né, hoje, o potencial construtivo, que é o que é chamado tecnicamente, é muito baixo. Tem regiões que são no máximo 4 vezes a metragem, entendeu? O tamanho do terreno. Isso impede que o mercado imobiliário invista com um valor baixo para as pessoas poderem ter acesso a essa moradia. Tá? Por quê? Porque tem aí uma outorga onerosa, que é o que as pessoas pagam para poder construir mais alto do que a lei permite. Então, tem todo um problema aí que envolve reurbanização da cidade. E aí tem os PIOs, que o pessoal chama aí, que são justamente os planos para reurbanização, que a pessoa paga a outorga, ela tem que compensar com um projeto social. Então, um monte desses PIOs tem um monte de problema na cidade. Peraí, mas fazendo isso daí, você não vai ter menos dinheiro para a prefeitura? Não, porque o dinheiro é privado, né? Então, imagina o seguinte... Não, digo assim, ó, se eu quero, como você deu exemplo de construção, Sim. se eu quero construir a mais do que o que é permitido para mim, eu vou ter que pagar alguma coisa para a prefeitura. Sim, mas ele não tem esse dinheiro. Porque, pensa assim, você tem a sua sucata. Se você tivesse que pagar muito imposto pela sua sucata, pelo seu trabalho com sucata, não ia fechar sua conta, você não ia ter a sucata. Então, por que o centro não está revitalizado? Porque não tem dinheiro privado que consiga financiar essas outorgas todas, Ah, tá, entendi. os CEPACs, né, que eu chamar, para conseguir ter um resultado de um lucro, de um resultado mínimo que todo empresário tem que ter, para conseguir vender uma habitação num custo baixo e conseguir sobreviver. O que essas empresas preferiram fazer? Ou construir longe do centro, onde é mais barato, ou simplesmente não respeitar, que é o que aconteceu nas periferias, o plano diretor de jeito nenhum. Então, é tão burro o plano diretor. É por isso que tá tendo tanto prédio sendo construído na periferia? Sim. A cidade Tiradentes agora, vira e mexe, você vê o terreno sendo limpo, daqui a pouco já tem prédio subindo. Agora, a maioria desses prédios não respeitam o plano diretor também e os potenciais construtivos. É tudo irregular. Agora, vai tirar um prédio... Não. Prédio que eu tô falando, prédio. Não, tem muito E prédio irregular. esses são irregulares? Tem muitos irregulares que não estão respeitando o potencial construtivo colocado pelo plano diretor. Mas imagina assim, um prédio enorme lá vai embargar a moradia das pessoas. Então, é muita burrice. Porque é o seguinte, nem resolveu o problema do centro e nem foi respeitado o plano lá na periferia. Ou seja, nada aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que as pessoas foram morar longe, porque é muito caro morar no centro, né? Então tem um efeito aí chamado de NIMBY nos Estados Unidos, em inglês, que é Not in my backyard. O que quer dizer em português? No meu quintal, não. Então, esse pessoal do plano diretor, desculpa, um pessoal, a maior parte de esquerda, inclusive, que é elitista pra caramba, falou assim, não, aqui é habitação popular, não, aqui é só prédio pra rico. Ah, eu já ouvi isso aí já. Isso. E aí o que aconteceu? As pessoas espalharam e agora... Essas pessoas, inclusive, muitas vêm assaltar as pessoas e traz problemas sociais que quem tá pagando é o mesmo cara que não quis pôr no quintal dele. Agora, quer dizer que você vai ter que pôr um monte de habitação popular amontoada em cima do prédio do rico? Não. O que você precisa fazer? Desburocratizar o plano diretor, e 2021 a gente tem a chance de fazer isso, que o ano que vem é ano de revisão do plano diretor, depois vai demorar aí quase 30 anos para ter essa oportunidade. Todos os candidatos agora estão falando sobre isso. É isso. Agora, não adianta só fazer isso. Você acredita que acaba? O quê? Você acredita que o pessoal acaba com o plano diretor? Lógico. Ou só vão renovar não, ele? Depende. Aí que tá o meu problema com o Boulos. O Boulos não entende nada disso. Ele quer renovar? O
proposta do Boulos é mais Estado. Mais Estado é mais burocracia. A minha proposta é menos Estado, é mais setor privado. Por quê? Se você incentiva o setor privado com menos burocracia a fazer habitação popular, o que vai acontecer? Vai cair o valor da moradia. E aí o Boulos fala, não, os ricos vão ter mais lucro. Não, porque o rico depende de alguém comprar. Se tiver muito caro, ele não vai vender. Aí o que adiantou o cara investir se ninguém comprar? Lá na vila, todos os apartamentos estão vendidos. Pois é. Todos. Então, se você... Isso assim, é mais fácil vender lá do que aqui. Eu sei porque aqui, ó, 2 ruas pra trás, a gente tem os prédios, entendeu? Que estão sendo construídos e tipo assim, o prédio termina e não terminou de vender. Sim. Lá, a placa Tudo já vendido. tá de vendido. Pois é. Porque é mais barato. Eu só fiquei espantado agora de você falar que muitos estão irregulares. Não, muitos. Essa eu não sabia. Muitos são irregulares. Porque é difícil. É, porque depois que o cara já tá lá... É difícil acompanhar lá longe. A cidade é muito grande, entendeu? Aqui é todo mundo olhando, entendeu? Então, assim, tem esse problema. Tem um problema de tombamento também. E aí, de novo, vou repetir para não gerar polêmica. Não tô dizendo que não tem que preservar patrimônio histórico. Tem que respeitar. O problema é que tem um monte de prédio abandonado no centro, que tá tombado. O que quer dizer tombamento? Que você não pode reformar de acordo com uma série de regras, que por causa de um elevador de 1940, que ninguém acha a fábrica, não pode reformar e fazer habitação popular mais barata lá, ou habitação mais barata que não seja popular. Porque trava no elevador tombado de 1940. Então, desculpa, tem que conversar com o DEFAT e com o PRESP, que são os 2 conselhos municipais estaduais, de tombamento e preservação, para eles se humanizarem. Entendeu? Que é um monte de gente lá que fala, pô, tem que preservar o patrimônio público e viabilizar a moradia. Tudo isso se resolve agora com... Tá no plano diretor também. Do plano diretor. Tá no plano diretor. Plano diretor ele vence, é isso que eu quero entender. Ele vence o ano que vem agora e aí fica nessa. Vai Renova ou vamos mudar? Na verdade vai ser renovado de qualquer jeito, mas não, os renova que eu digo parâmetros assim, dele vamos só colocar ele mais pra frente. Isso, pode falar assim, se alguém chegar lá, não, vamos só copiar e colar e continuar. Isso, é isso que eu queria dizer. O que a gente tá propondo é revisar esse plano para algo muito mais moderno e que tenha muito mais a ver com a realidade, principalmente para desburocratizar o mercado imobiliário. E aí não é para deixar a construtora mais rico, pelo contrário, cara, você é empresário. Se você vender a sua sucata mais cara, alguém vai comprar? Não. Então, óbvio que se você deixar o mercado regular, o cara vai deixar a habitação no preço que for vender. Você já parou pra pensar? Eu sei que tá... Calma, neguinha. Precisa ir embora. Neguinha tá com a cara ali de tá na hora de terminar. Tá ligado? É bom que a conversa boa. Só pra eu entender uma coisa aqui. Vamos supor que o plano diretor seja renovado, não seja renovado, seja apenas copiado e colado. Ferrou. Já parou pra pensar que o fato dessas empresas estarem indo pra periferia pode haver uma troca? Entendeu? Porque eu não tô exagerando. São muitos prédios que não. O que era mas comum tem muito sendo embargado. O que era comum na periferia era você ver. Quando você vê um prédio sendo construído, ele era ou CDHU ou Coab. Sim. Hoje não. Hoje você tem muito. Mas, negão, não são todos esses que estão subindo lá que são irregulares. Não, eu sei. Porque eles são mais baratos de fazer. E é isso que eu quero dizer. Tipo assim, ali a gente chama de beco. Eu não sei como é o nome daquele pedaço ali da cidade Tiradentes. Você tem um condomínio que ele dá 2 quarteirões desse meu aqui, só de prédios desse tipo. Então, mas se o plano diretor fosse... Com 10 andares. Se o plano diretor fosse menos impeditivo, porque do mesmo jeito que é caro aqui, é caro lá. Não, Sabará, o que eu quero dizer é o seguinte... Ia ter muito mais prédio lá, meu. Se você constrói, começa a construir esse monte de prédio lá, logo você tá levando um monte de gente pra lá. Logo, daqui a pouco vai ter um monte de gente querendo vender coisas pra esse monte de gente. A probabilidade do centro se inverter com a periferia é muito grande. Sim, mas porque o que tá fazendo esse pessoal ir pra lá é o fato de ser mais barato. É o seguinte, ao momento que você tem mais gente indo pra lá, vai subir também o mercado imobiliário, vai inflacionar. Vai ficar caro lá também. Aí o que vai acontecer? O mesmo problema que aconteceu aqui nos anos 70, 80, 90 até agora, vai acontecer lá. Então o que tem que acontecer? Tira a burocracia, que aí vai ficar mais barato aqui e mais barato lá. Vai ficar mais barato pra todo mundo em qualquer lugar da cidade, entendeu? Até porque o limite de construção lá é igual ao daqui. Tirando alguns zoneamentos. Então, a revisão do plano diretor, ele revisa zoneamento, potencial construtivo, o CEPAX, que é o valor dessa outorga onerosa que você paga para fazer mais alto. Quando fica mais barato para todo mundo, na periferia tem mais prédio e no centro também. Porque tem gente que quer morar aqui perto do trabalho. Exatamente. Entendeu? Mas como é que mora aqui perto do trabalho? Aqui é... Tem que revisar o plano diretor. Outro dia eu falei aqui que um aluguel de um quarto e cozinha aqui, e eu não preciso ir longe, é o meu vizinho, entendeu? R$1.500. Pois é. Então, agora, pessoal... essa inflação vai chegar na periferia quando você tem muito prédio. E aí, o plano diretor que atrapalhou aqui vai atrapalhar lá também. Então, para todo mundo tem que tirar essa burocracia para deixar o mercado fazer
Quanto mais o mercado for livre, mais vai ficando o preço barato, porque é competição. Exatamente. Pô, mais competição, mais barato, né? Então, é muito... Esse plano diretor é muito burro, cara. É muito burro desde sempre, entendeu? Porque o centro já tá sucateado, amanhã o periferia que vai estar sucateado, daqui quando você vai ficar caro aqui, vão espalhar mais ainda, e vão invadir mais áreas de manancial, mais áreas florestais. Ou o pessoal vai fazer que nem eu e a Cleide, que a gente pensa em morar em Suzano. Então, é isso que eu tô dizendo. Que tá aqui do lado. Você tá indo cada vez mais longe, entendeu? Então, mas isso tá acontecendo, continua acontecendo. O pessoal vai acabar vai saindo de São Paulo. Então, tá na hora de parar com isso, revisar o plano, baratear para todo mundo, né? E aí você tem uma cidade saudável. Quem quer morar mais longe, mora mais longe. Quem quer morar aqui, mora aqui no preço acessível. A competição vai baixar os custos. E aí, poxa, você vai poder comprar aqui, ou comprar lá. Você vai poder escolher onde você quer viver. Hoje esse é o problema da burocracia. Você tira o poder de escolha do cidadão. A prefeitura escolhe onde vai, não vai. Não, tá tudo errado. A prefeitura tem que não atrapalhar a vida das pessoas. Exatamente. Acabar com esse negócio. A gente troca. Prefeito sendo um servidor, ele vai falar, puxa, como é que eu posso ser mais feliz? Vendo os outros mais felizes também. Não existe negócio de ser feliz sozinho. Eu tô bem aqui, o outro... Não. Todo mundo feliz, todo mundo mais feliz. Você cria um ambiente de felicidade que São Paulo pode ser um exemplo disso pro Brasil. Da gente ter, finalmente, como o Zema tá fazendo em Minas, uma prefeitura que seja transparente, escute as pessoas... e tal, faça uma coisa que funcione para todo mundo, tira a burocracia, funciona o serviço essencial que hoje não tá funcionando. E aí não tem ideologia isso, é prática, pragmatismo. Não dá para a prefeitura continuar com 70 bi de orçamento, entregando os serviços públicos ridículos que a gente está entregando. Bom, gente, tive aqui mais um candidato a prefeito. Pré-candidato, hein? Mais um pré-candidato a prefeito daqui de São Paulo, Felipe Sabará. Felipe, Valeu, muito obrigado, de forte. Verdade. Apertar a mão que nem homem. Ó, tem uma aposta aí, hein? Tem, 5 aqui, hein? Entendeu? Ó, e pode apostar, botou os nomes que eu dei, hein? Janaína, Romero e Correia. Tá, entendeu? O dele não tá junto também. Já mandou. Já pauta nessa lista. Tô te falando, pra mim, então, pra quem tá entrando agora, a gente fez uma aposta aqui, o Negão e eu. Eu tô apostando que vai ter mais de 5 vereadores do Novo ano que vem, lá na Câmara Municipal, de 5 a 10, e ele tá dizendo que vai ter menos de 5. Se tiver menos de 5, eu vou pagar uma coca. Isso. E se tiver mais de 5, ele vai pagar uma coca. Eu pago a coca aqui ao vivo. Seguinte, Sabará, como você sabe aqui, as portas estão abertas para você. Eu já quero deixar o convite na frente de todo mundo, porque eu sou desses, entendeu? Para você vir aqui antes da eleição, pra gente conversar de novo, porque ainda ficou um monte de coisa pra gente conversar aqui ainda, mas o pessoal já tá assim, ó, a Cleide já bateu no pulso ali, ó, um monte de vezes pedindo na hora. Mais uma vez, muito obrigado, boa sorte aí, boa sorte na jornada. Olha, deu sorte, pra quem não viu, a última vez que eu vim aqui, eu saí atrasado, porque eu não conseguia pegar táxi e Uber na porta, atrasei 1 hora o meu almoço, por acaso eu almocei naquele dia com uma pessoa que hoje é minha namorada. Aí, ó. Que eu tô muito feliz, então, pé quente aqui. Meteu o louco, falou que veio aqui, meteu a carteirada. Não, tá pé quente, até porque a campanha começa domingo e você traz boas energias. A partir de domingo eu já posso te chamar de candidato, então. Dia 27. Tá certo. Eu tive que mudar todos os stories hoje, porque eu não sabia. Desculpa. Eu achei que por causa das convenções já tava tudo certo. Já. Na convenção você já é considerado candidato, mas aí o TRE e TSE deixam até o dia 27, que é o primeiro dia das campanhas, pra você ser chamado de candidato. Ah, tá certo. E burocracia. Os caras querem que você dê uma escorregada só pra... Firmeza, gente? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Valeu.